Bom dia! Não sei se eu deveria ter vindo hoje, mas tudo bem, aqui estou. Gente, Neymar fechou as portas para um novo ciclo na seleção. O camisa 10 do Peixe fez essa declaração após a vitória por 4-2 sobre a Universidade Central da Venezuela, que confirmou a classificação do Santos para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vasco e Bragantino precisam vencer seus jogos para seguirem na competição. De volta à CBF, Carlo Ancelotti encerrou as férias depois da eliminação na Copa do Mundo e afirmou que vai testar jovens jogadores. Pelo Brasileirão, 4 jogos hoje. O meu Inter em crise dentro e fora de campo recebe o Flamengo para fugir do Z4. No Maracanã, o Fluminense com Lúcio Acosta recebe o Bahia. No interior paulista, Mirassol e Remo se enfrentam para tentar sair da degola. E no Barradão, o líder Palmeiras visita o Vitória reforçado com a volta de 5 jogadores. Um deles, o atacante Alan, que recebeu uma investida milionária do Aston Villa da Inglaterra. Mas a oferta, olha só, foi negada pelo Verdão. Que va a ser un partido muy difícil porque yo creo que todos los clubes están en el mismo nivel. Sabemos que Victoria también juega muy bien la pelota. Es un equipo que siempre intenta jugar más de local. Así que nada, nosotros yo creo que también ahora nos preparamos bien y vamos a hacer un partido bien correcto allá. Foram 2 empates que a gente tentou buscar a vitória. Infelizmente, um escapou no final do jogo. Só que tem que virar a página, acertar os que a gente tem que melhorar, né? E para que a gente possa fazer um grande jogo, possa sair com uma grande vitória, estar ainda mais em cima da tabela. A gente sente que você vai empatar o jogo e vai virar o jogo, mas mais do que empatar e virar o jogo, a gente buscava nessa partida ter um bom rendimento. Eu agradeço, mas não vai ter não. Meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais. Neymar. Neymar, Santos, assunto para o jogo aberto e para eles também. Bom dia, Edu Dracena. Neymar ontem foi acionado só depois, estava lá, tranquilo, no banco de reservas, mas falou com a imprensa, deu explicações e, inclusive, se manifestou sobre seleção brasileira. E o Santos, classificado na Sul-Americana. Renata, bom dia para você, bom dia, meus amigos. Acho que o mais importante de tudo foi a classificação e o dinheiro que o Santos vai receber para passar para a próxima fase. Agora, com relação ao Neymar, seleção brasileira, eu acho que a seleção brasileira, a CBF, tem que fazer um jogo de despedida para ele. Eu acho que é o maior artilheiro da seleção, então é uma história muito bacana, há mais de 10 anos, né, vestindo a camisa da seleção brasileira. Então, com certeza, ele merece toda a homenagem, porque ele representou muito bem a nossa seleção, por mais que ele não tenha ganho uma Copa do Mundo. Quem não vem representando bem o futebol gaúcho é a dupla Inter e Grêmio. Chico Garcia, o Grêmio preocupado com a Sul-Americana e com o Bolívar, já o Inter. Que papelão no tribunal, hein? Fora isso, punição para o zagueiro Vitor Gabriel e no radar o Flamengo. Só isso no Beira-Rio. Bom dia. Eu não sei se você já sabe que o bom dia não serve no meu caso. Bom dia, Renata. Olha, sabe aquela história de que pior que tá não fica, mas às vezes só tem um Flamengo à noite, né? Mas realmente, assim, tirando a brincadeira, o que aconteceu ontem no tribunal envolvendo o julgamento do zagueiro Vitor Gabriel foi uma das coisas mais vexatórias que o futebol brasileiro viu nos últimos tempos. Eu não fico feliz mesmo sendo rival, eu fico triste, porque mostra o amadorismo que poucas vezes eu vi, eu tô falando sério, poucas vezes eu vi no futebol brasileiro. O Inter tá fazendo toda aquela cartilha, preenchendo aquela cartilha fora de campo, inclusive. Então tem que cuidar muito bem dentro de campo também. Ronaldo Giovanelli, bom dia para você. Rona, aproveitando seus conhecimentos como comentarista, quais são seus prognósticos para Vitória e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro? Ai, menina de fralda. Menina Renata. Isso. Bom dia, você. GG, tamanho GG. Bom dia, seus perninhas. Seus É a fralda mascaradinhos. que mandaram lá da casa do Capelanes e do Liz. Põe GG nisso, então. Bom dia a vocês. Com certeza vai ser vitória com vitória. Vitória com vitória. Vitória com vitória. Então, sei. esperamos só isso nessa noite. E vou torcer pro Inter, viu?
não ser... Cadê o mentiroso agora? Não ser Negrão, tão... cadê o mentiroso agora? Eu vou torcer pro Inter não ser tão massacrado, porque hoje já foi no tribunal, né? Garra no terço. Garra no terço, menino. E essa fralda aí, pode trocar. Como é que eu vou ter calma? O quê? Isso? Olha tudo que eu tô passando. Nossa, Carminha, calma. Isso. Que violência, menina. O que é? Como é que eu vou ter calma? Olha tudo que eu tô passando. Que isso, hein? Falei. Ai, que fase. Vamos falar de Neymar lá no canal Jogo Aberto no YouTube, porque ele se manifestou, apareceu pra imprensa, negou que tenha cobrado em excesso jogadores, falou de seleção brasileira e muito mais. Neymar na internet e depois também aqui. Não aconteceu nada. Se tivesse acontecido, eu falaria normalmente, sem problema nenhum. Mas inventaram uma mentira dentro do vestiário. Infelizmente, né, nesse clube saem algumas coisas que não podem sair, né? Ainda mais no elenco de futebol. E agora estão começando a implantar mentiras. Isso me chateia muito. Obviamente, a nossa cobrança no vestiário é com todos. Com todo mundo, não aconteceu nada. Bom tempo é meu filho aqui, eu amo aquele moleque, eu levo ele pra minha casa, a gente fica junto sempre. Pós-jogo ele tava comigo. Então é uma loucura fazer esse tipo de coisa. Infelizmente, algumas pessoas têm esse poder de ter o microfone na mão, de ter, né, ali o notebook para fazer a notícia. E estão fazendo da maneira errada. É triste, é chato, mas é complicado. Eu vou fazer o quê? A culpa não é minha. Infelizmente, essas mentiras, elas alcançam muitas pessoas, né? E isso é complicado. Só explicar o que aconteceu de fato, o que você falou, qual foi Não aconteceu nada, na verdade. Eu falei quando a gente empatou o jogo, no final do jogo. Eu cobrei, falei, rapaziada, a gente não pode dar esse mole. Foi uma cobrança geral, então. Falei pra todo mundo, não pode dar esse mole, a gente não pode ceder o empate aqui na nossa casa. Todo respeito à Chapecoense, a gente não pode perder nem empatar com a Chapecoense, não podia. E foi isso que eu falei. Eu falei assim, se a gente continuar desse jeito, ano que vem a gente vai ter revanche contra eles, se é que vocês me entendem. Então é uma cobrança aqui porque eu não quero que aconteça. Então eu, como capitão, eu acho que eu tenho o direito de poder falar alguma coisa pro time. E não só eu, o Lucas também é o capitão, o Gabi, então todo mundo falou naquele momento ali e tá tudo certo. É uma cobrança normal, natural nossa, mas zero briga, zero polêmica do jeito que postaram. Obrigada. O Lucas Moura disse essa semana que você tem plenas condições, seu amigo disse que você tem plenas condições de chegar em 2030 e ainda superar. O que você tem para falar sobre essa fala dele? Não se vai ter ou não? Eu agradeço, mas não vai ter não. Meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais. Neymar, Tô só olhando aqui de lado, o Ronaldão tá bem, o Edu tá preocupado, mas tem motivos, altos e baixos. E o Chico não sei. Qual é o motivo que tá feliz? O Chico realmente não sei. A vida é bela. E eu baixos. Subsolo. Ai, que mundo Fundo do poço. horrível. Pode piorar, né? Pode piorar, final do ano. Amanhã, né? Só falta isso. final do ano. O que tá faltando na minha vida, não que eu queira, porque eu detesto, mas tá faltando o Z4, né? Mas já. Calma velho. que ele Tá vem. flertando, tá ali na beirinha, tô só esperando alguém empurrar. Pode ser que o Mirassol e o Remo façam o serviço. Ai. 8-3 pra cima da UCV. Um time fraco, mas que assustou, saiu na frente no placar. E depois, o Santos fez a sua parte, gols. E aquela história pode se concentrar agora no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na temporada. A vantagem de 3 gols construída na Venezuela contra a Universidade Central era confortável. Mas para o Peixe, a vaga nas oitavas da Sul-Americana era só uma parte da história. Notícias de supostas discussões acima do tom no vestiário. Foco em Neymar, que começou no banco de reservas. E de lá, assistiu a Universidade Central da Venezuela abrir o placar com 18 segundos de jogo. Adonis Frias errou o recuo e Samuel Sousa encobriu Gabriel Brazão para fazer um golaço.
A resposta do Santos com o Barreal, que mandou por cima. E com o Gabriel, que parou no goleiro Schiavone. Defesa de lá, perigo de cá. Que confiança, hein, Mosqueira? Zapata exigiu boa defesa de Gabriel Brazão. Miguelito arriscou de fora e o goleirão aceitou. Tudo igual na Vila. E o Santos virou na segunda etapa com o Gabigol. Para fazer 2-1 pro Peixe. Gabigol de cabeça. Camisa 9 que só não fez o terceiro porque o goleiro da UCV desviou e ela parou no travessão. No rebote, Gabriel Menino, Santos 3-1. A Universidade Central ainda descontou com Motes após cobrança de escanteio. Rony ainda teve tempo de parar na trave e de fechar o marcador. A vitória por 4-2 resolveu a classificação, a próxima fase da Copa Sul-Americana, mas passou longe de solucionar todos os problemas. Depois do jogo, todo mundo queria saber o que rolou aqui no vestiário, se de fato houve cobrança excessiva por parte de Neymar e se o clima é ruim. Não aconteceu nada, na verdade. Eu falei quando a gente empatou o jogo, no final do jogo. Eu cobrei, falei, rapaziada, a gente não pode dar esse mole. Cobrança geral, então. Falei pra todo mundo, não pode dar esse mole, a gente não pode ceder o empate aqui na nossa casa. Todo respeito à Chapecoense, a gente não pode perder nem empatar com a Chapecoense, não podia. E foi isso que eu falei assim, se a gente continuar desse jeito, ano que vem a gente vai ter revanche contra eles, se é que vocês me entendem. Então é uma cobrança aqui porque eu não quero que aconteça. Então eu como capitão, eu acho que eu tenho o direito de poder falar alguma coisa pro time. E essa história do clima no vestiário, tá todo mundo falando desde o final de semana. Você tava no vestiário, você presenciou, o que você pode explicar pra gente? São muito chatos vocês. Vocês pô. todos? São muito chatos, pô. É coisa que acontece, hoje também aconteceu, a gente não pode tomar 2 gols da forma que a gente tomou. Eu também não posso não fazer tantos gols que eu não fiz. São coisas normais, coisas que acontecem, mas no final a imprensa busca clique e aí o Neymar é um craque nisso. Não rolou então? Não, cobrança normal, hoje também rolou. É normal. Tem um ditado que fala que o vestiário é sagrado, né? O que acontece no vestiário teria que morrer no vestiário, mas aqui não. E começa no vestiário, acaba com vocês. São coisas que acontecem, né? Nem quero entrar em detalhe, até porque eu nem perto estava. Eu tenho outra salinha que fica mais longe. Não aconteceu nada de ofender a jogadora individualmente. Teve apenas uma cobrança que é algo de jogo, né? Em alto tom, algo normal. Então, o que saiu não foi o que aconteceu. Obviamente, a nossa cobrança no vestiário é com todos, com todo mundo. Não aconteceu nada. Bom tempo é meu filho aqui. Eu amo aquele moleque, eu levo ele pra minha casa, a gente fica junto sempre. Pós-jogo, ele estava comigo. Infelizmente, né, nesse clube saem algumas coisas que não podem sair, né? Ainda mais no elenco de futebol. E agora estão começando a implantar mentiras, isso me chateia muito. Mas infelizmente algumas pessoas têm esse poder de ter o microfone na mão, de ter, né, ali o notebook para fazer a notícia e estão fazendo da maneira errada. É triste, é chato, mas é complicado, eu vou fazer o quê? A culpa não é minha. Infelizmente essas mentiras elas alcançam muitas pessoas, né? E isso é complicado. Falei pro Edu aqui, chama o encanador, hein, para estancar os vazamentos, porque de verdade as notícias do Santos, rapidamente elas saem do vestiário, dos treinos, do que é mais reservado e deveria ser assim. Mas fato é que o Neymar negou e eu vi também uma entrevista do Gabriel Bom Tempo, onde ele falou, gente, não teve nada disso e eu não acho que é só colocar panos quentes. O vestiário é um lugar sagrado, é por isso que lá quem pode frequentar são os jogadores, a comissão técnica. Tem gente que não gosta nem do presidente lá dentro, não é? E Edu, o Santos ele precisa melhorar esse ambiente fora e dentro de campo e todo mundo sabe que passa pelo Neymar. Nós mostramos a matéria, os torcedores chegando na Vila, todo mundo com a camisa com o nome de quem? Neymar Júnior. Então ele é uma referência, ele é um cara importante e toda hora o assunto cai nele. E será que esses vazamentos é de propósito? De repente a gente tem que pensar sobre isso, de repente queimá-lo, de repente não querendo mais ele lá, porque a gente sabe como funciona
né, ali os vestiários, a questão da diretoria, a questão tudo. Então vamos, às vezes, refletir um pouquinho. Com relação ao jogo, Renata, primeiro tempo não existiu. Nossa, foi um Você show ficou irritado? Não, demais. Não foi pouco não, foi demais, Renata. Eu também ando com essa sensação aí ultimamente. Eu falei assim, não é possível o Santos tendo a possibilidade, né, de jogar em casa, tentar abafar um pouco a crise que está acontecendo, tudo que envolveu a questão da discussão ali, da cobrança, e aí vai um primeiro tempo pífio. Pegou um time fraco. A UCV, infelizmente, é fraquíssima. E o Santos teve dificuldade. Tomou um gol no 19 segundos de jogo, desatento. A famosa falha individual, Edu. Com certeza. E de novo ela, agora apareceu na Sul-Americana. Ela que foi tão extravasada no final de semana, lá em Curitiba, por exemplo. Não, e aí eu tô vendo, né, os zagueiros hoje querer tocar a bola para querer sair jogando, dar um chutão para frente. Início de jogo, para pegar confiança e tudo. Aí sim, no segundo tempo, quando o Cuca faz as mexidas, né, coloca o Neymar, um bom tempo, o Veríssimo também, acaba mudando um pouco e o Neymar chamando a responsabilidade, tocando a bola de primeira, não segurando tanto a bola assim, o Gabriel dando mais possibilidade de gol, né, teve chance de fazer mais gols do que foi feito. Então, assim, foi uma vitória, Renata, primeiro, pela classificação, segundo, pela questão financeira, porque se não, Renata, eu acho que o Santos tem que pensar e focar realmente no Campeonato Brasileiro. Agora a gente pode falar, já passou. Gente, 4-1 no primeiro jogo já era favas contadas, né? Já acabou. Só que o Santos ainda começa tomando um gol, rapidinho, mal tinha esquentado a partida e já tomou um gol, só que depois acomodou. Ronaldo, o Santos, qual é o caminho para o Santos resolver as suas pendências? Eu diria que começar com o Neymar. O Neymar tem que começar o jogo, o Neymar tem que estar em todos os jogos. Ah, mas tomou cartão e está fora. Acho que para você melhorar e chamar toda a atenção do Santos é o Neymar. Por isso que ele é comentado até no vestiário lá, os caras estão fazendo vazamentos de informações dentro do vestiário e chamam o encanador, né, minha Renata? É isso. Porque, deixa eu falar para você, o Neymar é o cara ainda, tem que aproveitar desse cara, até agora ele vai ficar até o dia 31, então tem que aproveitar esse cara no máximo, porque ele é referência. E o Cuca me surpreendeu em deixar ele fora do jogo, depois colocar ele em seguida. Pra que isso? Aquele cara que viaja, o medalhão, o fera, quando viaja, quando concentra, ele tem que começar jogando, Cuca. Tá de brincadeira. Então tem coisas que no futebol, e a zaga do Santos, que nem eu falei ontem, viu, a zaga do Santos? Deixa no mano a mano, ela sofre. Até entrega a bola pro atacante fazer gols. Então tem coisinhas que tem que ser resolvidas dentro do gramado, mas, conversa com o Neymar, Cuca. Tá na dúvida? Conversa com o Neymar. Quem que eu ponho no meio de campo aí? O Arão tá pesado, o outro também tá pesado. Oliva. Então. O Gustavo Henrique, infelizmente, machucou o Gustavinho, mas aí tá fora. Perdeu. O Santos tá com o transfer ban? Tem, né, também, né? Tem? Também. Então não dá pra contratar. O grande problema, Chico, é que me pareceu que a partida contra a Chapecoense, aquele empate contra a Lanterna do Campeonato Brasileiro, ainda estava na cabeça dos jogadores. Desde o início da partida, todo mundo meio nervoso, meio inseguro. Acho que se o Santos pudesse contratar, teria que trazer um primeiro volante, mais um, e dos bons, desse marcador, pegador, até para dar liberdade para os outros jogadores. Mas realmente é um time que está correndo perigo e pelo menos se sente aliviado na Sul-Americana. Você vê que o ambiente até já muda, né? Os jogadores no final do jogo falaram. Era uma vitória contra um time muito fraco, eu concordo, inferior à Chapecoense. A gente falou isso ontem aqui, onde o Santos teve dificuldade. E o jogo quase ficou perigoso. Quase. Não por conta da qualidade da UCV, não. Por conta do Santos. O Santos entrega um gol muito cedo pro adversário. E daqui a pouco, nessa instabilidade emocional, se toma um segundo gol, que ia faltar só mais um ali para igualar a vantagem do primeiro jogo. Meu Deus, eu não sei o que ia acontecer no jogo. Mas aí o Miguelito foi lá, empatou, depois do segundo tempo deitou, porque realmente é um adversário inqualificável na disputa da Sul-Americana. Foi protocolar, mas é importante ganhar. Importante ganhar porque aí os caras no final do jogo já estão mais leves, o Neymar já falou de seleção, o Gabigol já falou, não tem nada no vestiário, tá tudo certo. Só tem que levar isso pro brasileiro agora. E se eu pensar pro lado positivo, 3 jogos que não perde. Olha aí. Que fase. Espetacular. Se você pensar isso aí, não perde. E agora tem a Copa do Brasil. Jogo contra o Remo. Seguinte, o Neymar até expandiu os horizontes, saiu da Sul-Americana, do Brasileirão, da Copa do Brasil, para falar sobre seleção brasileira. E ele vê que o ciclo deste craque por lá chegou ao fim. O Lucas Moura disse essa semana que você tem plenas condições, seu amigo disse que você tem plenas condições de chegar em 2030 e ainda superar. O que você tem para falar sobre essa fala dele? Não se vai ter ou não? Eu agradeço, mas não vai ter não.
meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais. Neymar. Vale. Primeiro ele diz não, depois eu acho que não quero mais. Sempre tem uma porta, uma janela, algo que fica aberto. Será que não é aquela jogada tipo do Messi em 2016, lembra? Depois que ele perde uma Copa América pro Chile, no mesmo MetLife Stadium, onde foi a final da Copa, em que ele diz, não, deu pra mim, chega. Ele era mais jovem, ou não. Talvez não, nem tanto assim, né? O Neymar tem 34 anos e o Messi está agora com 39. Então, assim, o Messi se despediu há 10 anos, 29 anos. Há 10 anos da seleção argentina e aí depois foi reconduzido e construiu, né, uma gloriosa época na seleção argentina, mas eu acho que fisicamente ele tá sentindo muito, né? Sentiu já nessa Copa, tá sentindo no Santos. Eu acho que não é blefe, não. Pode parecer, mas eu acho que não é. Eu não sei nem se ele estará jogando futebol numa próxima Exato. Copa, porque aí não é uma questão de talento, de ser um extraterrestre, um fora de série, é porque ele tem dores, porque ele não aguenta mais a imprensa, ele tá cansado dá pra ver, dessa rotina, dessas cobranças. Edu, é nítido. Pode ser que ele mude de ideia, que alguma coisa aconteça e que faça o Neymar pensar diferente. Hoje, não é o que parece. Não é, né, Renato? Porque você vê no campo, né, como ele tá tendo as atitudes dele, de repente cobrando demais a arbitragem, cobrando demais, às vezes, seus companheiros ao seu lado. Isso acaba também deixando o ambiente um pouco mais nervoso. Mas entendendo a questão do momento do Neymar, se realmente ele está pensando dessa forma, que já deu o ciclo dele na seleção brasileira, como eu falei no início, Renata, tem que fazer uma festa para ele de despedida. É um cara que realmente marcou época na seleção brasileira, um cara que para muitos aqui é ídolo, para mim também ele é, porque tive o prazer de jogá-la junto com ele também. Então eu espero que de repente ele possa tomar essa decisão de cabeça fria. De repente ontem estava cabeça quente, aquela coisa do jogo, né, e falou ali. Mas se realmente se concretizar tudo isso, que ele deixou o seu nome e deixou um legado na seleção brasileira. Foi para 4 Copas do Mundo, né? Poderia ter ido para 2010 também, se o Dunga quisesse, naquela época. Ronaldão, o Neymar na seleção brasileira é sempre lembrado, bem ou mal, se tem alguma lesão, se não tem. Mas dá para perceber que ele não está muito afim, que agora a coisa mudou. Eu quero pensar assim como o Edu acabou de dizer agora, que ele saiu do gramado ontem com a cabeça quente, pensando em outras coisas, para falar um negócio desse. Porque eu não vejo aqui o Brasil sendo campeão em 2030 com gol do Paquetá, com gol do Vitor Nhoque. Eu não vejo. Eu vejo na minha cabeça que Neymar ainda fazendo. Como ele entrou no jogo, foi lá, bateu o pênalti, aquela coisa. O Neymar é o cara. Pra mim, ele continua sendo o cara. Pode vir aí a molecada nova, aí, Estevão e tal. Mas eu não vejo, assim, chamar protagonismo. Esses caras chamarem, bater no peito e chegar lá e fazer a diferença. Então, eu espero que ele esteja com a cabeça quente. Pega aquele barquinho lá, dá um rolê aí nas Ilhas Maldivas, Neymar, repense, volte e venha fazer parte da seleção. Porque a seleção, sem você, Neymar, não é nada. É que tem um detalhe, né? A relação não ficou boa do Carlo Ancelotti com ele. Isso é informação, assim, de bastidores. O staff do Neymar... O Chico, você quer jogar terra no Neymar, velho? Não, tô falando, não, pelo contrário. Pega os pés de rato pra jogar terra, velho. Pelo contrário, eu estou dizendo que o Neymar entende, e o staff dele entende também, de que ele deveria ser melhor aproveitado. Então o Neymar também joga isso porque lá está o Carlo Ancelotti. E ele sabe que ele não vai ser mais chamado. Mas vamos imaginar o seguinte cenário. O Ancelotti vai pra seleção, sei lá, vai embora, antes da Copa do Mundo. Aí assume o Renato Gaúcho, o Fernando Diniz, e o cara encosta nele e fala assim, Neymar, preciso de você. Ele volta. Então é isso aí. Pronto. É que hoje ele sabe que o Ancelotti não vai levá-lo, entendeu? Por isso que ele, eu não quero mais. Mas acho que ele nem precisa colocar um ponto final nisso agora, tem muito tempo. Até para o Brasil se renovar e, antes de mais nada, a nossa seleção precisa de conjunto. Tá na hora de mais gente assumir responsabilidade, de não ficar só esperando por um jogador. Sempre é bom ter um craque, um diferenciado, mas tem que ter mais gente. É o que eu vejo hoje no Brasil. Agora, o Ancelotti já voltou das férias, fez reunião e quer investir mais nessa famosa molecada brasileira e talentosa. Aí, Hugo. Contrariando a previsão inicial de férias até o fim de agosto, Carlo Ancelotti já está de volta ao Brasil. Após alguns dias de descanso com a família no Canadá, nesta terça-feira, na sede da CBF, com contrato renovado até 2030, o italiano deu início ao planejamento do novo ciclo.
Só a imprensa oficial compareceu à reunião, que contou com a presença da comissão técnica e dos integrantes do departamento de seleções. Além de um balanço do desempenho após a eliminação para a Noruega e um entendimento sobre a necessidade de mais integração da base ao time principal, o grupo falou sobre a importância de prestigiar e acompanhar os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, e ainda sobre a convocação para a chamada Superdata FIFA, marcada para daqui 2 meses. O Brasil tem 2 amistosos agendados, ambos contra a Austrália, um em 25 de setembro em Townsville e o outro em Brisbane, dia 29. E até 6 de outubro deve marcar mais um. Até o início das próximas eliminatórias, no segundo semestre de 2027, ainda sem formato definido, a seleção pretende realizar mais 3 séries de amistosos. Uma ainda em novembro e as outras 2 no ano que vem, março e junho. Copa América só em 2028. Ao canal da CBF, Ancelotti disse que vai iniciar a montagem de um novo time, observando e testando jovens jogadores, mas sem abrir mão de alguns atletas que estiveram no Mundial e que ainda têm muito a contribuir com a seleção. Já o coordenador Rodrigo Caetano completou a ideia, afirmando que nesse início da nova etapa, todos vão trabalhar muito para que possam representar bem o país nas próximas competições oficiais, as eliminatórias e a Copa América. Seleção brasileira, eu acho que está todo mundo ainda com ranço de Copa do Mundo, decepção. Fomos eliminados de uma maneira muito precoce para os padrões do Brasil. E agora o Ancelotti tendo que buscar alternativas. Vai ter um ciclo completo, a princípio, podendo testar, observar, conversar, se aproximar de mais jogadores. Ele já está entendendo a nossa realidade, mas acredito que vai melhorar muito mais, Ronaldão. Ele vai poder agora também começar um ciclo acho que com a cara dele, né? Porque ele teve que vir e trazer pessoas, esperar o Neymar, aquela coisa toda. Eu acho que depois da viagem que ele fez pelo Brasil aqui, fora do Brasil também, acompanhando os jogadores, ele vai poder chamar quem de direito. Agora, também pensar numa comissão técnica também, né? Que avalie junto com ele algumas coisas diferentes aí. E buscar algo diferente também na... Tem um Ancelotinho lá. Não, ele saiu, ele foi... O filho dele? Saiu, tá mais? Acho que pegou um time aí para comandar. Então, acho que ele tem que rever algumas coisas, né? Pensar num treinador de goleiro, né? Pensar num... Mudar também o Tafarel? O Jefferson tá lá também treinando, também foi goleiro da Seleção Brasileira. Tem que pensar, tem que inovar, tem que chacoalhar a roseira, fazer algo diferente. É o que eu penso. Eu estou esperançoso para esse novo ciclo, Renato. Eu vejo assim, jogadores com talento, né, individualmente. Agora, eu espero coletivamente que o Ancelotti consiga entrosar esses jogadores. Porque se você pegar de nomes assim, são jogadores que na Europa estão fazendo algo diferente. E você tendo, de repente, essa união, se unindo e tendo um plano de jogo, um esquema tático de jogo, né, para colocar e implementar na seleção brasileira, eu acredito muito e eu estou muito esperançoso e espero que o Ancelotti possa conseguir fazer esse trabalho. Só me incomoda que o Brasil, provavelmente, né, nesse começo, né, de planejamento, ele pensou qual o lugar mais longe do mapa para a seleção jogar. Austrália, vamos para lá. Bem longe, Chico, será? Gente, de verdade, assim... E outra, não jogando com seleções europeias, a gente sabe que eles não têm calendário, eles têm a Nations League, é difícil e tal. Mas aí, de novo, a gente vai chegar numa Copa do Mundo sem a mesma preparação. Jogar então, eu não estou empolgado com você, não. Com os jogadores, assim, eu estou, assim, com os nomes de jogadores. Hugo. Quem? O Hugo, né? Começar com o Carlos Miguel, vai mudar os goleiros. Tá bom, pode ser também. A gente sabe disso. Vai todo mundo. Os goleiros vão mudar, pô. Os 3 não vão mais. A gente sabe disso. Tudo bem, Renato? Oi, Rê. Bom dia. Sabe o que eu gostaria mesmo, de verdade? Que os jogadores do Brasil dessem a mesma importância para a seleção que eles dão para os clubes que eles defendem, que ganham salário. É diferente, você vê jogador brasileiro em várias ligas europeias, nas principais ligas, e parece que a concentração, a vontade de jogar, o empenho... Eu não acho que o problema do Brasil é só sobre certos jogadores, a cabeça, a mentalidade. Olha, a Argentina chegou lá com o Messi, com um desejo absurdo de continuar sendo campeã do mundo, diferentemente da França, que tinha um timaço que chegou longe, Inglaterra e a Espanha. Todo mundo sabe que a Espanha é coletiva e ganhou a Copa. Então, o que a gente sabe do Brasil? O que ficou de característica do Brasil dessa Copa? Mas é isso, acho que falta comando, faltam lideranças. Nem a volta, ali a volta voltou. Em cada Copa você vai lembrar de Cabo Verde pelo Vozinha, você agora tem um jogador de Cabo Verde, Cabral. Mas é verdade, tem alguém que deixou um legado para a Copa. O Brasil não deixou nada. Nada.
Nada. E Esse a volta é é o que eu estou esperando, né? Encerramento de Ancelotti. ciclos. Foi isso que a seleção deixou. Começar do zero. Até a Bélgica, que estava encerrando ciclos, foi mais empolgante que o Brasil. Bom, depois de um dia... Ai, que preguiça. Dor de cabeça. Rodada. A rodada já começa às 7h30 da noite e é a 21ª do Brasileirão. Confrontos como Mirassol e Remo e... Internacional e Flamengo. Mirassol e Remo no Miami. Olha tudo que eu tô passando! Calma, Carminha. Olha, olho nos 2 jogos, hein? 2 jogos Logo interessam. mais, Fluminense e Bahia, Maracanã, 9h30 da noite, mesmo horário para Vitória e Palmeiras lá no Barradão, hein? É o que vai acontecer hoje. E vamos abordar direto, tirar o band-aid rapidinho, porque o assunto é Inter e Flamengo. Ó. Quarta-feira de mais uma batalha entre desiguais no Campeonato Brasileiro. Inter e Flamengo se enfrentam no estádio Beira-Rio às 7h30 da noite. O clima no Colorado é de absoluta pressão em cima do time, mas principalmente da direção. Semana de protestos e exposição extremamente negativa do clube. O episódio mais recente ocorreu ontem, na terça-feira, em julgamento do zagueiro Vitor Gabriel no STJD. O defensor acabou pegando uma suspensão de 6 jogos e ainda só poderá voltar aos gramados quando Gabriel Peck, jogador do Cruzeiro, retornar aos treinamentos. A pesadíssima sentença veio após o departamento jurídico do Inter se utilizar de um áudio de VAR falso de uma página de paródias na internet como argumento de defesa no tribunal. Flávio, o Beira-Rio tá molhado, tem que verificar a intensidade do lance. Eu, do campo, vi o carrinho com as 2 pernas, ok? Mas pra aplicação direta, você não quer verificar aqui na cabine? Não, ele força o movimento com as nádegas e levanta a sola, ok? Eu acho que tem errado. Escreve um pouco acima do meião branco do jogador do Cruzeiro, um pouco acima. Não, vocês estão me incutindo dúvida agora, eu posso ter errado. Eu preciso ver, vocês acham? Tudo bem, mas você não quer verificar a intensidade do lance? Porque ele escorrega, é acidental. É o que eu tô perguntando, vocês acham que eu tenho que ir? Eu vi o campo tá molhado, Flávio. E foi assim que o presidente da 6ª Comissão Disciplinar do STJD, Jorge Lavocati Galvão, encerrou o julgamento após a sentença. Dizendo estar um pouco assustado, né, com a possibilidade de que uma prova falsa tenha sido utilizada num julgamento que exige toda a seriedade dos membros aqui da comissão para que se apure e se julgue da maneira mais justa e legal possível. O Inter se manifestou através de nota. O escritório Cravo, Pastel e Balbuena, que presta serviços ao clube há 19 anos, reconheceu o erro na utilização do vídeo, reiterando que não houve má-fé no ato de usar o vídeo não verídico. O Esporte Clube Internacional e o escritório finalizam a nota reafirmando o compromisso com a ética, transparência e respeito às instituições do futebol brasileiro. O reflexo de um clube bagunçado está dentro de campo. O Internacional amarga o 16º lugar do Campeonato Brasileiro. Vindo de 4 derrotas em sequência, precisa com urgência voltar a pontuar. O time de Paulo Pesolano deverá ter, no gol, Antony, Bruno Gomes, Mercado, Maripan e Matheus Bahia, Vidiagra, Bruno Henrique e Bernabei, Vitinho, Carboneiro e Alejandro ou Paulinho. O Flamengo tentará se aproveitar do momento conturbado vivido pelo clube gaúcho. O rubro-negro vem de tropeço em casa contra o São Paulo e precisa voltar a vencer para se reaproximar do líder Palmeiras na tabela. Para o duelo em Porto Alegre, Léo Jardim terá os retornos de Léo Ortiz, De La Cruz e Carrascal. Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Lucas Paquetá seguem fora tratando de lesões. Provável Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino e Carrascal e Pedro como centroavante.
O Inter não divulga a previsão de público para a partida, mas a expectativa não é de boa presença do torcedor colorado pelos recentes resultados. Com uma derrota, o Inter poderá entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Se vencer, o Flamengo ficará a 3 pontos do líder Palmeiras, com um jogo atrasado a realizar. Bom, tem tanta coisa, mas vamos começar com o lado mandante da história, o Inter, que passou por esse julgamento do Vitor Gabriel pela entrada pesada para cima do Gabriel Peck. O jogador do Cruzeiro vai ficar afastado muito tempo, uma lesão séria, cirurgia. E aí o tribunal decidiu que o Vitor Gabriel tem que cumprir exatamente o mesmo tempo que o jogador está fora do Cruzeiro, Vitor Gabriel fora do Inter. É uma punição bem pesada. Eu entendo que ela é aplicável, mas eu prefiro punições que sejam mais específicas. X jogos, X meses, acho que seria melhor do que ficar essa coisa de quando o jogador voltar. Mas acho que a defesa do Inter colaborou e muito, porque foi um papelão jurídico, foi uma desatenção, uma negligência. Muito pouco tempo, o tribunal resolveu agora acelerar tudo. Antes, meses e meses até um jogador ser julgado. Dessa vez, voltou dia 22 de julho, não é? E aí o primeiro jogo do Inter foi com o Cruzeiro, aconteceu isso e já resolveram. Por isso, penso que a defesa foi apressada, feita talvez por pessoas, não diretamente os advogados, mas estagiários, porque isso de pegar na internet, não verificar a procedência de um áudio que estava num site não, numa página de paródias, e aí eles usaram isso no julgamento, e quando alguém avisou, quando alguém se deu por conta, lá uma auditora questionou a veracidade, rapidamente, não, vamos tirar como provas, porque não estamos usando de má fé, e até acho que não era má fé, mas foi desatenção, descuido, descaso. Você vai defender um cara que teve uma chegada fortíssima, que tirou o cara de circulação do Cruzeiro, e aí você faz uma defesa de qualquer jeito, virou chacota. O Inter é isso. O Inter, todas as abas que estão embaixo de Alessandro Barcelos são chacotas. Os departamentos hoje do Inter são chacotas, é uma vergonha, é triste. É triste. Eu nem vou entrar no mérito da punição, porque para isso tem juiz, agora tem recurso. Nem quero falar sobre isso especificamente, mas o papelão, a falta de cuidado com o Inter. O Inter hoje é tratado de qualquer jeito e isso me dá pena, porque o Inter nunca vai ser de qualquer jeito na minha vida como torcedora, jamais. Só que quem lá está destruindo o clube em todos os sentidos. Chico. Bom, sobre o áudio, acho que você já resumiu aí, realmente um negócio inacreditável. Até porque bastava ir ao site da CBF, que lá a CBF disponibiliza os áudios do VAR. Só que vejam só, por que não tem esse áudio? Porque o árbitro nem foi na cabine, no monitor, mas ele aplicou o vermelho direto. Mas os clubes têm o direito, mesmo que o árbitro não tenha revisado. Já aconteceu isso com o Palmeiras há pouco tempo. O Inter poderia pedir ou até o Cruzeiro. Qualquer um poderia pedir. Não pediram. Por quê? Também não sei por que não pediram. E usaram o que chegou no celular aqui, vou usar como defesa, o que pode até ter atrapalhado no julgamento. Mas você não quis falar, mas eu quero falar sobre a punição. A punição ao Vitor Gabriel, ela é muito rara. Eu assim, não lembro na história do futebol brasileiro de uma punição semelhante. Existe lá uma brecha de que, dependendo da violência do caso, o jogador possa ser punido até o jogador que se machucou voltar a treinar num prazo máximo de 180 dias, ou seja, 6 meses. Agora, eu acho que quantas lesões, quantas entradas mais duras nós vemos e já vimos que não resultaram em lesões. E aí eu pergunto, tá tudo bem? Quando for uma entrada mais dura, mesmo que a consequência não seja tão grave? Ou se a consequência ela acabar acontecendo num empurrão, num encontrão, o cara vai lá, torce o joelho, aí ele fica um ano afastado, esse jogador também vai ficar sem jogar? Eu acho que abre um precedente perigoso e eu acho que cada caso tem que ser analisado de toda forma. Mas toda vez que acontecer isso, vão lembrar, o caso Vitor Gabriel, isso vai ser a referência e muita gente vai cobrar. O tribunal vai ser cobrado, a CBF vai ser cobrada. Vai virar regra? Eu lembro uma vez, até num caso que aconteceu com o Inter, vocês vão lembrar de um cartão vermelho que virou pro Léo Jardim, goleiro do Vasco. Isso. E que o Diniz disse o quê? Vai ser a única... Flávio Rodrigues de Souza. Vai ser a única vez que vão fazer uma aplicação tão rigorosa dessa regra. E foi. Até hoje foi. E não virou exemplo. Então é um problema. Eu não acho que assim, agora foi, todo mundo tem que ser. Claro que julgamentos são próprios, são particulares, mas, Chico,
é um precedente que vai acontecer. Porque, assim, agora, os jogadores vão ter que pensar melhor e não é essa história de eu fiz de propósito. Não, eu não acho que ele fez de propósito. Não acho. Não acho que ele fez isso para machucar, para quebrar o cara. Pelo contrário, é um menino e que também vai receber uma punição pesada tanto quanto você ficar fora por uma lesão que você não queria passar. A gente tem 2 ex-atletas aqui, eu acho de verdade, eu não acho que ele tenha ido na maldade e ele corre o risco por ser zagueiro de machucar. É claro que foi uma lesão grave e assim, o pior prejudicado, o mais prejudicado é o Gabriel Peck, mas Edu, o jogador, o zagueiro, ele corre o risco o tempo inteiro numa disputa como essa de acabar machucando o adversário, né? E aí você vai ficar o tempo inteiro fora, interrompendo a carreira de um jovem por, sei lá, 6 meses. Eu acho assim, ó, podia dar 10 jogos, podia dar 6 jogos, podia dar 2 meses, agora o tempo todo eu acho demasiado. Edu. Eu acho que ele foi imprudente ali na jogada, como você bem disse, Chico. Eu também não vejo maldade. Eu vejo que ele foi dividir realmente a bola. Infelizmente, acabou pegando, né, na perna do Peck e acabou tendo essa fratura que acaba tirando por muito tempo. Eu, né, vendo assim, é muito tempo você ser penalizado por um lance como esse. Porque se você realmente for para dividir uma bola, né, o cara tá de costa e você vai dar um carrinho, aí sim, eu acho que foi por maldade, foi para querer quebrar. Mas nesse caso não. E aí todo lance vai ter isso aí, como o Chico falou. Então você vai abrir um precedente muito grande para que todo lance que tiver uma chegada ou um lance como forte como esse, aí vai para o julgamento e vai querer cobrar. Então acho que vai ser muito difícil, Renato, você agora seguir essa regra como seguiu agora. Ontem muita gente disse que por causa dessa lambança da defesa jurídica do Inter teria prejudicado mais ainda o Vitor Gabriel e teria influenciado nessa pena tão severa. Eu nem vou discutir se é justa ou injusta, mas ela é pesada. A ação do Vitor Gabriel foi pesada, a lesão, o resultado sempre é olhado. Não adianta vocês falarem, nossa, outras lesões não aconteceram, mas as entradas foram mais fortes. Só que o resultado é o que condiciona. Qual foi o resultado de outras lesões? Não teve lesão, não tem problema. Então é isso, Rona. Eu vejo que hoje realmente um monte de coisas aí influenciaram nesse julgamento, mas eu não acho que ele foi errado, só acho que ele foi bem severo. Foi severo porque a entrada também foi da mesma proporção, né? Agora, o que me preocupa, e eu vou falar até sério agora, porque você matou o que está acontecendo com o Inter. O Inter, se você for olhar, além de um momento como esse dificílimo, de você ter um atleta com uma entrada dessa, você tem que tentar fazer a defesa e você vai lá e joga pá de cal no seu atleta. Então o Inter está passando um momento difícil. Você usa um áudio fake. Então, como é que pode um negócio desse? Sem checar. E deixar o time... Você vê o último jogo do Inter jogando em casa com o Atlético, com o Furacão. Acho que tinha 3, 4 mil pessoas. Olha o que o presidente está fazendo com o clube. Então, olhando por essa linha e vendo onde chegou o Sub-20. Está na Série B do Inter. Olha o que vocês estão fazendo com o Inter aí. A gente escuta você todo dia, vê a sua declaração aqui como uma torcedora. E o papel picado? E o papel picado? O papel picado que vocês fizeram aí. Vocês estão jogando contra o clube, é isso? E a Renata todo dia falando todo dia. E o comentário que vai, entra um, entra outro. Aí, vou te falar, não sei o que fazer com o Inter, velho. E não é só o Inter, não. Se olhar do lado também, Chico, o que estão fazendo com o Grêmio. Me esquece. Esse ano, o que estão fazendo com o Grêmio, o que estão fazendo com o Inter. Vocês não gostam, sai daí, velho. Deixa quem quer trabalhar. Porque é impressionante a gente ver aqui, brincando, até brincando. Tem que zoar a Renata, tem que zoar pra ver se ela dá uma... Porque o que vocês estão acabando com o Inter. É impressionante, o torcedor não quer mais ver o Inter, ninguém vai proteger o Inter no julgamento, Chico. O cara que tem que defender. O cara que tá lá pra defender, vai com um negócio fake pra arrebentar o cara. E olha só, até ontem, eu não sei se teve uma atualização, pelo menos até começar o programa, o presidente não tinha se manifestado. Ele disse que, vamos preservar uma relação longa com esse escritório de advocacia. Gente, não tem uma coisa dessa, um papelão que você tem que demitir na hora, liberar, dispensar o serviço, porque isso aí é muito grave, grave. Só que foi rápido o julgamento, não tiveram tempo para se preparar, se prepararam mal e expuseram o Inter. Gente, o Inter está exposto, está liberando a zona do rebaixamento, o time está exposto. Tudo no Inter está exposto. O Inter teve transfer ban há pouco tempo. O Inter agora passou um papelão no tribunal. E o vice falando que... O vice que falou não, que ele entende se o torcedor não for hoje à noite ao Beira-Rio. Eu entendo o quê, velho? Você tem que chamar o torcedor. Você como vice-presidente... Não, e todo mundo continua. Esse povo todo continua lá, cuidando, zelando do Inter. Que coisa feia, hein? Bom, eu já falo isso há tantos anos aqui
E eu pensava, meu Deus, eu vou ficar repetitiva, mas não é o caso. E aí tem um jogo contra um time forte. Depois de tudo isso, tem um jogo aí. O Flamengo que tropeçou em casa, empatou com o São Paulo, precisando da reabilitação. E o Inter tendo que vencer para não ir para a zona do rebaixamento. Chico Garcia, as probabilidades não estão favoráveis para quem ama e vive no Beira-Rio. Eu vou tentar te ajudar, Renata. Você tá Vai tentar mesmo? Eu vou tentar te ajudar, porque você sabe melhor do que qualquer um de nós que o Inter, historicamente, o Inter é meio Robin Hood, assim. O Inter, ele treme com o Globo do Rio Grande do Norte, mas com o Flamengo ele vai lá e endurece o jogo. Olha. O Inter é assim. Então essa talvez seja a esperança. Agora, eu não acho que o Flamengo vá ficar 2 jogos... Vai ser o Globo, né? Vai 2 jogos sem ganhar, né? Que já empatou no final de semana, então não sei. Eu tentei te ajudar, mas... eu vi que você não fez muita força, não. Alguém quer me ajudar também? Tem mais alguma Não, eu não vou fazer essa força toda que o Chico fez, Se o não. São Paulo conseguiu empatar com o Flamengo no Maracanã, por que não o Inter não pode empatar também? Em casa. Empatar, hein, tô falando. Aí eu lembro do doutor Marco Aurélio Cunha dizendo que um jogo não é levado para o outro. Então, Isso, olha aí. Mas... É complicado. Uma nova realmente. história. Quem sabe? Ronaldão, mais alguma palavra? Bernabé, quem Não, sabe, eu Bernabé? não conseguo mais falar nada, já Eu só quero saber caso o Inter vença o Flamengo. E não o que vou a Renata vai fazer? E não vou Que dar que a nem Renata vai palpite. fazer? Não vou dar nem palpite. 4-0 Flamengo. Solano, coloca o Alan Patrick pra jogar. Quem? Fecha a casa, pessoal. Nenhuma prévia aparece com o Alan Patrick, eu não entendo. Realmente eu não entendo. E acho que ele deveria ser perguntado sobre isso na coletiva. É que na última ele não estava. O falecimento da mãe, que é um período super conturbado. E aí ele vai ter que ainda dirigir o Inter contra um dos times mais fortes do campeonato. E não é nem o caso, o Inter precisa dos 3 pontos. Poderia ser a Chapecoense, que é a lanterna. O Inter precisa vencer e eu não consigo ver como vai vencer. Não, eu pensei aqui, fecha a casa, põe 3 zagueiros. O pior é os 3 zagueiros que podem jogar. E volta o Carrascal. Não sei se é melhor. O Carrascal. Isso, 3 volantes. gente, na minha cabeça, não há possibilidade de ele colocar 3 zagueiros. Não? Só 2. É E aí seria o Maripã e o É menos chance de falhar, né? Se botar menos zagueiros, é menos chance de falhar. O mercadinho vai abrir. Mercado vai jogar. 3 volantes. Se cada jogador do Inter tivesse o espírito do mercado, a garra, a determinação e a vontade que esse cara tem, mas Fecha aí a casinha. Mas à noite acho que o uma ilha mercado fecha. isolada. O que é? À noite o mercado fecha. Como é que eu vou ter calma? Olha tudo que eu tô passando. Meu Deus. Sabe qual é a pior Você tem sensação? vergonha? É a de você abrir uma tabela e parece que estão atravessando a sua espinha, Que né? isso? Parece que tem alguém... visceral, assim? Aí você pensa em entrar no grupo do Jogo Aberto pra quê? Você fugiu do grupo. Eu recomendo. Não, eu vou zoar quem? Ficar Eu vou falar distante. o quê? Pra ser massacrada no grupo, no Beira-Rio, na vida, na internet. No tribunal. Porque assim, parece que eu sou a técnica do Inter, parece que eu jogo no Inter e que eu sou a presidente do Inter, pelo jeito que me cobram. Eu sinto isso também quando o Corinthians Fala perde. comigo! Ô, Negrão, não faz isso. Quando o Corinthians Eu prefiro perde, eu a sinto a Carminha. mesma coisa no grupo. Vocês fazem isso comigo no grupo. Parece que eu sou o zelador do Parque São Jorge. Sofro, viu? Ô, você quando- para de fazer montagenzinha no grupo ali também, que tá, né, vocês tirando estão gente do fazendo um sério. negócio de Olha, eu IA vou aí. acionar os meus advogados e o meu advogado Rafael Fã não causa esse papelão Então, como o do não vem Inter. com áudio fake. Até ele entrou no grupo. Por aqui, vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, que joga fora de casa contra o Vitória. Segue o líder. A convivência com vocês me faz observá-los de perto, não é? E Edu Dracena estava chateado, mas não apavorado. Perdeu em casa pro Galo, não era um resultado esperado. Só que agora tem uma pequena pressão. Vai ter que vencer o Vitória no Barradão, no Caldeirãozinho. E o Palmeiras precisa dos 3 pontos e recuperar também essa confiança para não ter problemas no futuro. Segue o líder. Se o Vitória vem de empate com o Botafogo e derrota para o Remo, ambos fora de casa, e tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro como visitante, sofrendo 24 gols, no Barradão, o papo é diferente. Em 9 jogos atuando em seu estádio, apenas 3 gols sofridos neste Campeonato Brasileiro. Na goleada aplicada em cima do Coritiba por 4-1 e na derrota por 2-1 para o Flamengo. Tem aproveitamento de 81,5% com a melhor defesa como mandante na competição. E em 2026, atuando no Barradão, foram 22 partidas, com 77% de aproveitamento. Nos últimos 11 jogos, foram 10 vitórias e um empate, 7 triunfos seguidos. E a
média de gols também é alta, 1,9 por jogo, tendo no experiente Renato Kaiser o artilheiro do Barradão com 10 gols nesse ano. E um provável vitória terá Lucas Arcanjo, Jamerson ou Fabiano Souza, Kaká, Luan Cândido e Ramon. Baralhas, Zé Vitor e Martínez. Eric, Diego Tárzia ou Mateuzinho e René. A gente pegou um time imbatível também, o Flamengo, na Copa do Brasil, 2-0, desclassificamos eles. Com esse mesmo pensamento, mostrando a nossa força no Barradão. E a gente tem total condição de vencê-los lá, como a gente venceu o Flamengo, essa é a nossa ideia. No Palmeiras, o New York City dos Estados Unidos anunciou a contratação de Luigi por empréstimo até o fim deste ano, com opção de compra na casa dos 30 milhões de reais. Quem ficou por aqui vai defender um tabu. O Palmeiras não perde em Salvador para o Vitória desde 2017. São 2 vitórias e um empate desde então. Mas, vindo para 2026, o Verdão, que é o líder isolado do Brasileirão, vem de uma derrota para o Atlético Mineiro, com erros que não são comuns. Há uma coisa que o futebol há de ter que nunca ninguém vai conseguir eliminar, que são os erros. Isso aí, erros, não vai conseguir eliminar. Portanto, é preciso aprender com eles. Para o jogo em Salvador, Abel Ferreira não poderá contar com Paulinho. O jogador teve um entorse no tornozelo esquerdo no domingo e fica de fora. Por outro lado, o treinador português conta com os retornos de Barbosa, Kelvin, Sousa e Alan, que estavam suspensos. Mas a principal novidade é Flaco Lopes, após a participação do argentino na Copa do Mundo. Aliás, o Verdão vem recusando propostas. Disse não aos 20 milhões de euros, cerca de 116 milhões de reais por Flaco, feita pelo Spartak Moscou da Rússia, e também aos 30 milhões de euros, mais ou menos 175 milhões de reais, do Aston Villa da Inglaterra por Alan, com o seu artilheiro do ano, com 14 gols marcados. E uma de suas joias, um provável time contra o Vitória conta com Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes e Barbosa. Kelvin, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Piquerez. Maurício, Arias y Flaco Lopes. Yo creo que va a ser un partido muy difícil porque yo creo que todos los clubes están en el mismo nivel. Sabemos que Vitória también juega muy bien la pelota. Yo creo que también ahora nos preparamos bien y vamos a hacer un partido bien correcto allá. Na vida a gente se apega às probabilidades, não é? Sempre expande um pouquinho as possibilidades todas. Ronaldão. Oi. Eu começo com você. Por que a sua afirmação aqui no programa de que o Vitória vai ganhar do Palmeiras? Porque, minha Renata, é muito difícil jogar no Barradão. E o Jair Ventura tem feito lá um caldeirão e uma forma de jogar que, se você conquistar um empate ali com a sua torcida lá do Vitória, já é uma vitória. Porque jogar lá é impossível. E quem que é o melhor visitante? Então, e quem que era o melhor? Campeonato. E quem que era o melhor entre Galo e o Palmeiras? O gagueja não. Então, era porque era para dizer Palmeiras. Era para você falar, o Palmeiras, mas tomou taca do Galo. E agora, nessa reta... Por que vocês falaram uma coisa aqui que olha o que vocês disseram, como eu presto atenção. Que o Flamengo não perde 2 jogos seguidos e o Palmeiras perde 2 jogos seguidos? Então, para você ver, porque é o Vitória. É só por causa do Vitória. O Vitória, por causa do Vitória, é o Vitória. Então, aí, essa é a diferença, Kikito. Quando se joga em casa... Mas o Vitória não foi derrotado pelo Remo, que foi derrotado muito bem pelo Corinthians? Foi um jogo dificílimo pro Corinthians. Você lembrou muito bem. Eu gosto quando você bebia dentro do E o Inter não é nada disso, estão jogando em casa. Coisas pro lado dele. O Inter não tem força de jogar em casa, o Inter? Tem menos do que já teve, né? Simplesmente agora chegou a hora do Palmeiras começar a enroscar no campeonato. E o Flamengo começar a dar aquela passada. Por isso que a gente fala que o Flamengo não vai perder 2. Agora eu tô entendendo o raciocínio geral. O raciocínio é esse. Não, mas pera aí, vamos na matemática. A diferença tá de 6 pontos, né? Com um jogo a menos pro Flamengo. Mas tem um jogo a menos e um confronto direto ainda. Vocês estão já dando 3 pontos do jogo a menos. O Flamengo vai ter que jogar contra o Mirassol. Antes do jogo acontecer, antes do jogo acontecer, nós só podemos trabalhar com probabilidades. E uma delas é que o Flamengo vença e o Palmeiras daqui a pouco empate. Falei em probabilidades e possibilidades. Comecei assim. Não, exato. Boa. Aí vamos lá, 6 pontos. Aí o Flamengo ganha mais 3 e o Palmeiras ganha só 1.
Já ajuda, eu sou de então uma. olha só, vocês estão fazendo Eu não entendo, vocês estão estranhos. Então, né? vocês estão fazendo É muita conta que eu não tô conta. entendendo. Ué, Porque cara, o Palmeiras jogo duro lá, perde. tá? Não é aí perde, mas é jogo empata, duro, Edu. O É jogo Flamengo duro, pô. ganha. Você tá falando que vai ser o Flamengo fácil. é jogo Edu duro contra o Dracena, pra Inter. você o Palmeiras vence o Vitória hoje? Vence. Como? Vence, eu como. O melhor visitante. Eu vou te dar números. O melhor visitante e vai voltar 5 reforços. Eita. 5 Olha. reforços. Eita. Entendeu? Mais ainda? Entre eles, Flaco Lopes, que vai fazer gol. Vai ter gol do Flaco hoje? Alan voltando. Pode ser. Aí. Pode ter gol E vai dele. imitar o Memphis. Entendeu? Então esse é o Linga. Então eu vejo assim, é claro que o Vitória tem 80% de jogando dentro de casa. Ó, então assim, você tá falando do melhor visitante. já começou contra a mudar um pouquinho o papo. Não, E mas aí? eu ainda confio no Palmeiras, que é o melhor visitante. Só perdeu um jogo fora. O Edu tem que ganhar, tá? Tá, Porque mas se só o Flamengo perdeu um jogo Vasco da Gama. Se o Flamengo encostar, essa distância que foi de 7, vai mas o começar a confronto vai pesar. ser onde? Não, no Allianz. Então, mas a questão Ué, vocês perderam pro Galo. Mas eles têm um jogo a menos, tem confronto direto. Chico, Sei lá. vamos pezinho Não, tem do que ganhar, chão. o que eu tô falando, tem que ganhar mesmo. Porque Mas senão... eu acho que é um jogo bem importante, Chico, pro Palmeiras, até pra mostrar que foi só um tropeço contra o Galo, que isso não teve um significado maior, que na verdade o Palmeiras vai continuar na mesma batida. É esse recado que ele precisa passar hoje no Barradão. E na lógica do Palmeiras, a gente sabe, né? Ele tropeça muito raramente, daqui a pouco ele se recupera e no momento decisivo aparece. Então eu também acho que o Palmeiras é favorito, embora o Vitória seja forte em casa. Só que a pressão porque se o Flamengo faz o seu resultado, e a gente não sabe se ele vai fazer, Olha o Chico. a distância pode diminuir, 20 jogos sem perder, Chico. Uma hora isso ia acontecer. Ok. Entendeu? A regularidade Mas- no Palmeiras dentro dessa competição é muito Só tô grande. falando que tem muito campeonato, Edu. Então, mas Tem isso que eu muito tô falando, é campeonato. difícil perdendo o clube, gás. Quando começa a como perder o Palmeiras gás, perder um aí jogo, complica. perde 2 seguidas. É difícil acontecer. Então, é isso que eu tô Só falando. lembrando que os dois goleiros, ótimos goleiros, Carlos Miguel e Lucas Arcanjo, vêm de falhas no verdade. Campeonato Brasileiro, Bem vão ter que lembrado. se reabilitar nessa partida. bem lembrado, hein, Vai menino? todo mundo, no mínimo, torcer para um 0x0. Final 0x0 e aí é ruim, hein? Eu achei que você ia falar que ia ter gol, No porque mínimo, já falharam. falei no mínimo, no mínimo. Ai. Bom, vamos para o São Paulo. Uma bela notícia para a torcida tricolor paulista. O acerto entre o clube e Caleri está se aproximando. O doutor vai ficar... Com transferban, tudo. Você lembra o que estava fazendo no dia 25 de abril desse ano? Talvez nem os tricolores saibam, mas naquela noite, há mais de 3 meses, o São Paulo vencia pela última vez no Brasileiro. 1-0 sobre o Mirassol em Campinas, ainda com Roger Machado. 95 dias se passaram, quase 100, sem conquistar os 3 pontos no campeonato. Um recomeço longe do esperado. Dorival comandou 6 jogos desde a estreia em maio. Apenas uma vitória contra o Boston River pela Sul-Americana, uma derrota e outros 3 empates. Pelo menos o último contra o Flamengo trouxe uma certa esperança. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Os torcedores podem esperar que nós teremos coisas boas até o final do ano. Tudo é paciência. Continuem apoiando. Obrigado pelo apoio que deram e podem ter certeza que nós vamos fazer de tudo para podermos retribuir. Não vai demorar, não. Essa equipe vai alcançar uma regularidade e com essa regularidade resultados vão acontecer. Só que a torcida vai ter que esperar 10 dias até o próximo jogo, contra o Grêmio em Porto Alegre. Aliás, esse duelo pode ser repetido no meio da semana seguinte pelas oitavas da Sul-Americana, se o tricolor gaúcho passar do Bolívar amanhã. Até lá, jogos treino devem ser marcados para manter o ritmo do elenco, em busca de uma vitória que vem sendo difícil de conseguir. Fora das 4 linhas, a renovação com Caleri vem avançando. O atleta quer 3 anos, o clube 2. O argentino busca um aumento salarial. A diretoria propõe valorizar o jogador, mas não tanto quanto ele julga ideal. Fato é que as diferenças estão diminuindo e uma reunião nessa semana pode selar o acordo. No mercado, o lateral Iago Borducci, ex-Bahia, é o novo reforço da equipe.
O São Paulo atravessou a negociação do Internacional e vai assinar um vínculo de empréstimo com o defensor de 29 anos até o fim do ano. Ele era reserva em Salvador. Assim, a tendência é que Enzo Dias, insatisfeito com o atraso dos direitos de imagem, possa ser negociado. O argentino não foi relacionado desde a volta da pausa. A única questão é que, por causa do transferban ativo, o tricolor ainda não pode inscrever Iago e o zagueiro português Domingos Duarte. A diretoria planeja pagar em breve os 6 milhões de reais para Lazio, valor da dívida pelo meia Marcos Antônio. Enquanto isso, o Morumbi tá assim, ó, só terra. Depois dos shows do Harry Styles, a ideia da diretoria é finalizar as obras do novo gramado a tempo de receber o jogo do dia 15 de agosto contra o Curitiba, quase 3 meses após a última partida por lá. Estamos aqui para o debate, reunidos, uns felizes, outros menos, sensações diferentes, sentimentos distintos. Por que você tá com a baleinha na mão? Por causa do Neymar, né? O Neymar, ele jogou ontem, Neymar, a baleinha, né? E o Neymar tem tudo a ver com o Santos, o Neymar, eu gostei. E para animar você também, né? Porque... Sério, uma perguntinha. Como é que a baleinha vai me animar? Não, sim, pra você ficar sorrindo aqui. É porque, olha, hoje... Olha o Galo que te animou no final de semana. O Galo, né? que foi pra cima do porquinho e amassou. Agora, ó. Coitadinho dele, deixa eu ver. Tá com a fralda suja. Tem que trocar a fralda. Ui. Faz tempo que tá com a fralda suja. Eita, mas ó, hoje vai dar tudo certo pra você, porque nós vamos torcer no grupo. Você entra no grupo mais cedo hoje. Nossa, eu acredito piamente. Legal. Doutor Marco Aurélio Cunha, se fossem suas palavras, eu acreditaria. Eu colocaria um peso maior, uma potência maior nas palavras. Mas o Ronaldo, ele, né? Tô tentando te ajudar só. Renata. Vai ser o primeiro a me zoar. Boa tarde a todos, bom almoço. Bom almoço. Renata, é um dia difícil pro Inter. Vai ser complicado. Mas... Tem alguma dica, já que vocês enfrentaram e até bem o Flamengo no Rio? O São Paulo foi muito bem, podia até ter vencido o jogo. Agora eu acho que... Calma também, né, doutor? Calma, Desce. Vamos entender uma coisa, é só não entregar gol pros outros que não dá pra sair. Nossa senhora, doutor. É só não entregar gol. isso? Os times hoje estão entregando muito gol. Aquela saidinha de sempre, vou dizer, eu ainda não acredito nessa saidinha. Mas o futebol tem muitos improvisos, tem muita gente que pensa diferente. Vamos assistir. Não é todo mundo que é Van Dijk, Gustavo Gomes, enfim. Capelanes, por que você está amarelando hoje no programa? O que aconteceu, Capela? Eu tô analisando o calendário. Que dia é hoje? O dia 29, quarta-feira. Mas de quarta-feira o Ulisses não vem. O que você tá fazendo aqui, Ulisses? De quarta-feira você não vem, rapaz. Você veio, que legal, bacana. Então eu posso dar a palavra pra ele, tranquilo. Simbolicamente ele está no programa, então. E aí, você quer conversar com o Chico Garcia, assim, já nesse início de debate? Gente, o Capelanes não dá, né, cara? Não, o Capelanes é um problema, né? E ele voltou o mais hilário da Copa do Mundo, mais louco. Sabe que eu tentei acalmar a Renata aqui. Isso, viu? Na primeira hora. Seria uma boa vocês pensarem nisso. É o amigo da onça, esse é o nítido, não é? Eu quero saber do áudio. Eu não quero falar em onça. Eu acho que o nosso amigo Everton vai ter uma solução melhor. É agarrar no terço e... Você tem alguma dica, Edu? Eu estou aceitando. Renata, e se o São Paulo conseguiu empatar lá com o Flamengo? Conseguiu, não. Conseguiu. Entendeu? Conseguiu. Por que o Inter não jogando em casa no Beira-Rio? Porque o Inter... Tem outra, belas palavras que você falou, hein, Ulisses? Gostei do que você falou. Gostei. Concordo com o que você falou, mas animou a Renata demais. Vocês não prestam. Eu pareço um emoji. Será que o Everton ajuda? Eu só espero que hoje no Beira-Rio os cones não estejam presentes. E os papel picado também. Papel picado também não. Só isso. E o VAR? E o VAR? E o áudio? E o áudio? Meu Deus. Aí vai longe, não é? Vai longe. O Ale. Everton Guimarães, pra você aquele boa tarde, buenas muchacho. Hoje não é um dia auspicioso para sua amiga aqui em São Paulo, melhor dizendo lá no Rio Grande do Sul, não é? Mas é aquela história, você vem feliz, animado, revigorado. Foi um final de semana com o Cruzeiro, não foi legal, mas com o Galo em contrapartida foi estupendo, né, Everton? Oi, Renata, foi uma vitória estupenda. Boa tarde a todos, bom almoço a todos. Como sempre, estás... um iguapa,
né? Nesta quarta-feira. Obrigada. Renata, não tem nada que possa ser nada, absolutamente nada, nenhuma goleada hoje sofrida pelo Inter pode ser pior que o out fake. Mas, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu não erro. Hoje vai dar nós, Renato. Nós quem? Pode escrever aí. Nós quem? Vai. Nós é colorado, mano. Tudo aí. Ai. Ninguém conseguiu animar. Vocês querem continuar falando sobre Inter e Flamengo? Sim. Rascal tá voltando, bebê. Pra animar vai ter o mano a mano? Mano a mano? É melhor Vai ter não. mano a mano. Pra animar a Renata. Pra animar, Renata? Pra animar? Aí depois eu sou amigo da onça. Pois eu que... Ô, Edu, na No boa. placar agregado entre Santos e UCV, não foi 8-3? É tipo isso. Será? Não chega nem Eu acho que perto não, acho que a disso, eu porcentagem acho que é 8 a 3. Eu acho que não chega 3 é maior. 3 é muito, hein? 3. O Bernabé não ganha ali na lateral esquerda. O Bernabé joga de meia, de atacante. O que é? Nem ele sabe. O mercado não ganha do Vitão. Ganha, mas à noite fecha. O Alejandro do Pedro, não? Você acha que não? O mercado fecha às 10. O mercado fecha às 7. O Alejandro e o Pedro. O jogo é 7h30. hein? O Bidiagra não ganha do Pulgar. Viagra? Eita. Ganha de quem, bebê? Calma. Meu Deus. O que foi, Renata? Como é que eu vou ter calma? Olha tudo que eu tô passando. Calma, Carminha. Calma. Eu não sei o que É pode sério, eu já fazer hoje. esgotei as minhas palavras. Eu não tenho mais palavras. Agora, realmente, o Everton foi bem. Esse áudio fake utilizado pela defesa jurídica do Inter no julgamento do Vitor Gabriel pela entrada forte, pesadíssima, muito temerária para cima do Gabriel Peck, retumba e mostra a realidade do Inter. Retumba. Essa foi boa, hein? Ressoa. Chico Garcia, de verdade, eu fico sem entender. Tudo apressado, tudo de qualquer jeito, com descaso, com descuido. Parece que ninguém tá olhando para a realidade, parece que ninguém tá levando a ferro e fogo a situação horrorosa do Inter em todos os sentidos. E o pior foi a justificativa do clube, né? Colocando uma nota depois, comunicando que é um escritório terceirizado que presta serviços para o clube há muitos anos. Mas e eu conheço o escritório, inclusive, do Dr. Rogério Pastel. Agora, está acostumado a estar nesse tipo de tribunal, nesse tipo de julgamento. Eu não consigo entender como que não há uma checagem, como que eles recebem um vídeo... É o estagiário, jovem. Não tem estagiário no Twitter aí? O estagiário não leva a culpa. O estagiário, mas o estagiário existe. E aí ninguém checou, ninguém conferiu. E pronto, foram para o julgamento de qualquer jeito. Não adianta... Pensando, vamos ter efeito suspensivo ou recurso. E não adianta terceirizar porque é a imagem do clube que foi arranhada. É a imagem do clube que virou piada. Eu quero ver o presidente se manifestando, porque até agora ele não falou. Vamos dispensar o vice não foi bem. Esse tipo de firma, de escritório. No episódio do papel picado deu demissão. Deu. Mas nesse caso... Mas depois da pressão, porque ele é tudo 2 dias depois, sabe? Quando a mídia já pressionou, quando todo mundo ridicularizou, quando todo mundo cobrou. Infelizmente é isso. Vamos testar a temperatura da mídia, das redes. E aí depois a gente toma uma decisão. Nossa, é uma lamúria. Legal, hein? Para aí, ó. Deixa eu falar um negócio. Já demos muito espaço para o Inter. É um time que hoje o espaço dele é lá na 16ª posição, que é o lugar que ele ocupa. E eu quero falar do Santos, que também não vai bem das pernas, mas na Sul-Americana tomou um susto e conseguiu um placar de 4-2. E também os vazamentos. O Neymar falou que a culpa toda é que as informações vazam no Santos, né, Neymar? Não aconteceu nada, na verdade. Eu falei quando a gente empatou o jogo, no final do jogo. Eu cobrei, falei, rapaziada, a gente não pode dar esse mole. Geral, então. Falei pra todo mundo, não pode dar esse mole, a gente não pode ceder o empate aqui na nossa casa. Com todo respeito à Chapecoense, a gente não pode perder nem empatar com a Chapecoense. Não podia. E foi isso que eu falei. Eu falei assim, se a gente continuar desse jeito, ano que vem a gente vai ter revanche contra eles. Se é que vocês me entendem. Então é uma cobrança aqui porque eu não quero que aconteça. Então eu, como capitão, eu acho que eu tenho o direito de poder falar alguma coisa pro time. Obviamente a nossa cobrança no vestiário é com todos, com todo mundo. Não aconteceu nada. Bom tempo é meu filho aqui. Eu amo aquele moleque, eu levo ele pra minha casa, a gente fica junto sempre. Pós-jogo ele tava comigo. Infelizmente, nesse clube saem algumas coisas que
que não podem sair, né? Ainda mais no elenco de futebol. E agora estão começando a implantar mentiras. Isso me chateia muito. Mas infelizmente algumas pessoas têm esse poder de ter o microfone na mão, de ter, né, ali o notebook para fazer a notícia e estão fazendo da maneira errada. É triste, é chato, mas é complicado. Eu vou fazer o quê? A culpa não é minha. Infelizmente essas mentiras elas alcançam muitas pessoas, né? E isso é complicado. E essa história do clima do vestiário? Tá todo mundo falando desde o final de semana. Você estava no vestiário, você presenciou, o que você pode explicar pra gente? São muito chatos vocês. Vocês pô. todos? São muito chatos, pô. É coisa que acontece, hoje também aconteceu, a gente não pode tomar 2 gols da forma que a gente tomou. Eu também não posso não fazer tantos gols que eu não fiz. São coisas normais, coisas que acontecem, mas no final a imprensa busca clique e aí o Neymar é um craque nisso. Não rolou então? Não, cobrança normal. Hoje também rolou. É normal. Tem um ditado que fala que o vestiário é sagrado, né? O que acontece no vestiário teria que morrer no vestiário, mas aqui não. E começa no vestiário, acaba com vocês. São coisas que acontecem, né? Nem quero entrar em detalhe, até porque eu nem perto estava. Eu tenho outra salinha que fica mais longe. O Neymar é uma pessoa espetacular, não teve nada do que falaram, a não ser as cobranças que teve, mas de todos ali, eu, Arão, Gabriel, Schmidt, Lucas Veríssimo. Então a gente teve essa cobrança entre nós, mas em nenhum momento saiu do tom. Não aconteceu nada de ofender a jogadora individualmente, teve apenas uma cobrança que é algo de jogo, né, em alto tom, algo normal. Então, o que saiu não foi o que aconteceu. Todo mundo negou. Talvez tenha acontecido, sim, uma cobrança. Gente, no vestiário, O bicho pode, pegou no mano? vestiário. Pode, eu acho que pode. O vestiário é Você sagrado. cobrava pesado, médio ou leve? Mas deixa eu falar, Cuca, deixa eu falar. Não, a cobrança era pesada, era tapa na hora. Que isso? Era assim. Pode. Só que é o seguinte, se tá vazando aí, vocês sabem quem é o... Se tá vazando, chama o encanador. Chama o encanador. Você sabe que é a laranja podre aí. Você sabe quem é a escuta aí, Cuca? Tem que colocar ele pra fora. Oi, Edu. É difícil, você irmão. sabia. Deixa eu falar com você, ali no Santos é difícil. Então tem muita gente no vestiário. Muita. Não que só isso, no então tem que vestiário, parar. como no CT também. Não, no CT tudo bem. Dependendo de quem é, não pode sair, não. Como assim? Dependendo de quem é, não dá pra sair. O bicho pegou Dependendo de quem vaza, não pode sair. Pô, não precisa ser mais claro, né, gente? Não, tem que ser, eu não entendi. Não, tem gente que não se pode for sair. fralda, troca. Se vazou a fralda, troca. Tem pessoas do clube ali que elas estão ali de maneira constitucional e que elas não podem sair. Oh, meu Deus do céu. Ô, Chico, você tá falando Capelanes, de roupeiro? você não é tão ingênuo, Capelanes. Você é inteligente. Eu tô tentando ver se ele solta o Treinador nome, você tô tentando ver demite, se ele jogador solta o você nome. manda embora. E o resto? Eu posso Não trazer dá. uma opinião impopular aqui, uma pode. sublinhada aqui, que é o seguinte. O mundo tá chato pra caramba, né? Tá. Mundo chato, cara. Tem uma patrulha que ela fica aí só pra patrulhar. Só pra poder esperar um pequeno deslize pra poder tentar te cancelar. É uma pequena patrulha, mas que faz barulho. Hoje em dia não pode nada. Na época do Edu, do Ronaldo, que é mais jurássico, né? Mais década de 90 e tal, mais velhinho. Não, o doutor também, não precisa falar. O doutor é 13 anos de Cristo, né? Doutor treinou o time da Santa Ceia. Exatamente. O meu ponto de vista é o seguinte, era um tipo de tratamento. Hoje em dia, vou dar um exemplo aqui que nós brincamos. O bullying, que é uma coisa muito séria. Só que no passado era brincadeira, que não tinha maldade. Por mais que tivesse aí algum tipo de consequência que talvez não chegasse como chega hoje. E a gente tem que acompanhar a evolução do mundo. O ponto de vista a cobrança de hoje em dia, nessa molecada, principalmente acomodada, vira assédio. Hoje tudo é assédio. Se você dá uma prensada a mais, eu, por exemplo, com a minha coordenação, seja aqui ou seja na rádio, quando eu faço uma burrada, que geralmente acontece todo dia, eu tomo uma prensada. Se eu for levar como assédio, aí pro compliance aqui, ninguém trabalha mais. E no futebol não tem, por favor, dá licença, obrigado. Em determinado momento você tem que ter um puxão de orelha. E aqui está um doutor, e aqui está um ex-dirigente, ou quem sabe futuro dirigente, né, novamente, que pode falar a verdade. Só que hoje em dia, sabe o que acontece, Renato, e todos vocês que estão acompanhando? Empresário, assessor, o jogador hoje em dia, ele tá uma cobrança mais forte, ou ele não é colocado para jogar, ele vai fazer burburinho, ou com um amigo da imprensa, ou com um empresário que vai pressionar o clube. Então o futebol está chato muito por esse ambiente que se consolidou. Em relação ao Neymar, a cobrança é normal. O que o Neymar fez com o Robinho, que foi bater, tá errado. E eu critiquei aqui. Agora, cobrar, vai dormir, chato pra caramba. Como bater? Bateu no Robinho.
Bateu no Robinho Júnior. É que, gente, o Neymar, tudo que gira em torno dele dá assunto. Na rede social é potente, aqui valoriza, aqui que eu digo na mídia esportiva. O Neymar ainda é assunto. Podem gostar, não gostar. Não sei se ele vai ter vida longa no futebol, se vai voltar para a seleção brasileira ou não, quanto tempo ele permanecerá no Santos. Mas tudo que gira em torno do Neymar é ou amo o Neymar ou odeio. Ninguém nem vê o que está acontecendo, ninguém avalia. Doutor, eu não consigo entender. Ele é um fenômeno das mídias, isso é fato, para bem e para mal. Neymar é uma potência midiática, né? Como jogador, como homem fora do jogo. Ele, onde vai, arrasta multidões. O Neymar que eu quero ver é o Neymar desse jogo aí, após o jogo. Que deu uma entrevista serena, de cara limpa, alegre, tranquilo. Esse é o Neymar que a gente quer, porque faz mais bem a ele do que a nós. Não queremos um Neymar revoltado, cobrando torcida. Queremos um Neymar sorrindo, suave, porque isso vai ajudar o seu futebol. E eu tenho certeza que ele deve ter observado que esse caminho é melhor e ainda vai dar muita coisa ao Santos e quem sabe até o futebol brasileiro. Eu acho que o Neymar é uma potência midiática e ele deve saber até onde pode chegar e até onde deve se omitir de determinadas causas que causam mais polêmica do que solução. E uma coisa boa também para o Santos é que, apesar da fragilidade do adversário, a vitória de ontem não passou pelo Neymar especificamente. O time do Santos era um adversário que não era complicado, conseguiu vencer a partida, goleou. Isso pelo menos dá um ânimo, não é decisivo, não vai mudar toda a situação. Mas é bom dar uma entrevista depois de uma vitória, de uma goleada. É melhor você aparecer quando as coisas funcionam em campo, né, Everton? Renata, é melhor aparecer quando as coisas funcionam, mas eu noto que dentro do vestiário do Santos parece que tem alguém que está abrindo as coisas. Aliás, não só dentro do vestiário. Acho que tem alguém dentro do próprio grupo que está externando isso aí, talvez insatisfeito com alguma situação financeira do clube, alguma dívida e tal. Porque uma coisa pequena, uma coisa absolutamente normal, vira um grande problema e vira notícia. Uma cobrança do Neymar dentro do vestiário, que o Edu, o Cicinho, o Ronaldo, sabem muito bem o que é isso. Me falar que o Ronaldo nunca deu um grito no vestiário, nunca foi ríspido numa cobrança. O Edu, capitão, o Cicinho, nunca cobraram, nunca tiveram. Mas aí, como é o Neymar, aí alguém externa isso dizendo que passou do ponto, alguém insatisfeito com o Santos, aí esse negócio vai ganhando uma força muito grande e tal. Eu não estou aqui chancelando, né, o que o Gabigol disse, não, embora sim, em todos os segmentos, inclusive entre nós, tem gente chata assim, que é meio ferrinho de dentista. Estou com o Capelanes, que há uma patrulha também insuportável até no nosso meio. Agora, tem coisa que está ganhando uma proporção muito maior do que efetivamente é. Muito maior do que efetivamente é, sabe? Então, nessa aí eu não faço parte do fã-clube do Neymar. Quando tem que falar bem ou mal, eu chego, falo bem ou mal. Mas o Neymar tem razão quando ele cita que estão aumentando demais e algumas mentiras. Tem coisa que está saindo do clube que não pode sair e o clube tem que investigar isso aí para chegar em quem está externando, Renato. Porque é o que o Ronaldo sempre diz aqui no programa. O que é do grupo tem que ficar no grupo, senão escolhemos. Isso aí. Isso aí. Se ela não começar dentro, não é do clube, onde vai ter confiança? A confiança dentro do grupo, também, no nosso WhatsApp. Tem que ter aquela confiança. Cuidado hoje. Cuidado hoje. Eu nunca vi alguém se manifestar no grupo 3 dias antes de uma partida. Hoje, bebê. Mas o que é do grupo é do grupo. É do grupo, Recadinho agora e vamos para o YouTube. Apenas a presença do Neymar e ele estando em campo, isso pode evitar um possível rebaixamento, por exemplo, para o Santos? É só ver os números dele. Quando ele está em campo, e eu concordo muito com o doutor, leve, focado no jogo, a gente sabe o que ele pode fazer. O que me incomoda no Neymar, que vem me incomodando, não é nem por uma questão pessoal, é que ele foge do tom muitas vezes do jogo, arruma uma confusão desnecessária,
pesa o clima do jogo muitas vezes e, às vezes, por isso, acaba prejudicando o time e a si próprio. E o Santos depende dele. A gente vê a representatividade dele para o time e ano passado foi assim, quando ele entrou na reta final, ele evitou um rebaixamento. Esse ano, infelizmente, o Santos está brigando contra isso de novo e vai depender do principal jogador. Só que o Neymar precisa entender que ele precisa estar focado, leve. Cara, a Copa já foi, seleção já foi, os caras vão pegar no pé, a imprensa vai cobrar. Eu acho que o Neymar ainda se preocupa muito com o ambiente externo. E pelo tamanho que ele tem, ele não precisava fazer isso. Ele tem que jogar bola, que é o que ele sabe fazer. Mas hoje, Capelanes, o jogador de modo geral, e eu acho que o Neymar, da mesma forma, se preocupa demais com rede social, vive o mundo virtual, passa o dia inteiro ali nessas redes sociais, vendo o que estão falando dele, estão falando do outro, aí se comunica. Eu acho que as pessoas, elas vivem menos a vida, elas aproveitam menos o trabalho, as pessoas que elas gostam, e elas estão hoje num mundo que não é real. E isso aí afeta a cabeça de todos. Todos, dentro e fora do futebol. E ainda acrescento, tem muita gente que vive para os outros. Vive para a rede social. Tipo assim, ela não consegue aproveitar. Não, eu tenho que estar no ambiente para poder filmar, para poder fotografar, para poder mostrar que eu estou. O show, as pessoas vão ao show assistir através da lente do exatamente, tem toda a razão. Então, Neymar, sai do Santos. Pronto. O que é isso? Resolve isso? Mete o pé, velho. Chega. Não, gente, eu não aguento. Os bastidores do jogo aberto são absurdos, eu diria. Quero continuar falando de Neymar. Ele, aliás, falou que, pelo jeito, o ciclo na seleção brasileira está encerrado. O Lucas Moura disse essa semana que você tem plenas condições, seu amigo disse que você tem plenas condições de chegar em 2030 e ainda superar. O que você tem para falar sobre essa fala dele? Não se vai ter ou não? Eu agradeço, mas não vai ter não. Meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei, lutei pela amarelinha. Mas eu acho que eu não quero mais. Neymar, eu acho que eu não quero mais. E aí, Edu? Eu acho que eu não quero mais. Esse acho aí coloca em dúvida, né? A questão de a permanência dele ou não na seleção brasileira. Será que ele não está esperando uma campanhazinha do tipo, volta, não sei o quê? Não, muito cedo, a Copa é só em 2030. Eu vejo assim, eu acho que de repente ele está pensando num novo ciclo, que ele pode de repente estar passando o bastão para qualquer outro jogador, de repente pegar, porque essa transição também não pode ser também, não vai mais para a seleção brasileira, não vai ser mais ser convocado e acabou a minha vida na seleção. Acho que então tem que ter calma. Desculpa, gente, eu não estou acreditando que a gente está tendo essa discussão no programa. Ali depois em do pleno jogo. 2026, depois do fiasco da Copa do Mundo, que ele vai vocês estão projetando o Neymar na outra Copa do Mundo. Ele está sendo aposentado com 34, imagina com 38. Ei, próxima pauta, deixa eu te falar. Vamos andar que Neymar em 38. Quem falou que ele vai para a Copa do Mundo? Quem falou? Vocês. Olha os números dele lá. Olha a pergunta, que número, Mané? Não vai trabalhar com álgebra, vai dormir. Que número, não pode jogar uma Copa América. Então o Neymar é maior que o Pelé. O Neymar é maior que o Pelé. Daqui 2 anos. Só pelos números. O Pelé, na época, se joga hoje 18 datas de eliminatórias contra ninguém. Mas olha só, toda a Copa do Mundo tinha aquela história. Ai, por que o fulano não foi convocado? Lembra do Neymar e do Ganso em 2010? Absurdo. Todo mundo pedia a presença deles naquela Copa, naquela seleção, não foram. E aí todo mundo imaginou, bom, em 2014 teremos essa dupla. Tivemos só o Neymar. Não é o Paulo Henrique Ganso, acabou ficando pelo caminho. E é isso que eu acho que falta no Brasil, surgir essa figura que nos dá esperança, que nos dá alento, que projeta um futuro. Enquanto não tiver, o assunto vai ser o Neymar, queiram ou não. Enquanto não aparecer esse cara, vai ser o esse cara fenômeno, incrível, top das galáxias em campo, a gente vai olhar pro Neymar. É isso. É isso, gostando ou não. E aí metade vai dizer que, o Neymar eu amo, eu quero o Neymar. Metade não, ele não pode. Enquanto não apareceu o cara no Brasil, e não apareceu, não é o Endrick ainda, não é o Ryan ainda, não é o Vinícius Júnior, vai ter que aparecer. Estevão pode ser. Ronaldo, isso se chama craque geracional, que ela tá falando. Craque geracional. Que você utiliza bem essa expressão. É uma geração que só vai ver ele como referência máxima. Mas posso dar uma cornetada, assim, sincera? Mais uma. A gente tá com o telão, não sei se eu dou... tá aqui, né? Tá aqui o telão mostrando. Isso aqui não passa de uma grande ilusão pro telespectador. Isso aqui é uma grande ilusão pra você. Eu explico por quê. Se você for analisar... Então eu faço um desafio com você que tá assistindo o programa aqui, todos vocês aqui da
da bancada da Pachecada. Dos 80 gols do Neymar, citem 5 gols decisivos em jogos grandes, de Copa do Mundo, contra o Catar. Olimpíadas, que é Olimpíada, entendeu? Quando precisou mostrar. Porque Copa das Confederações... contra a Croácia. Ok, faltam 4, me ajuda. Fala mais um, doutor. Na Olimpíada que deu a medalha de ouro ao Brasil. O pênalti que ele bateu também na Olimpíada. Faltam 3. Faltam 3. Por que você cobra só o Neymar, Capelli? Você não cobra quem estava do lado dele, quem jogou com ele? Não, mas não é o top das galáxias, como você gostou. Eu uso outra expressão. Você gostou disso? Não foi bonita? Eu prefiro top das galáxias. Vou colocar aqui também, top das galáxias. Top das galáxias. Mas é que pro programa essa aí fica mais adequada. Essa aí, eu prefiro essa agora então. Mas esses 130 jogos, 80 gols, 58 assistências e tal, Copa das Confederações, que vantagem, Maria Leva? Nem existe essa porcaria mais. Ouro Olímpico, show de bola. 9 gols em Copa do Mundo. Quando você analisa aqui, 9 gols em Copa do Mundo. Só o Mbappé esse ano fez 10. Tá, mas é pouco. É pouco para um cara do tamanho do Neymar. Quantos jogos da seleção na 4 Copa do Copas do Mundo, 9 gols. Nunca chegou você 100%. faz 2 gols Nunca chegou em cada 100% Copa do Mundo. Isso é bom para um cara desse tamanho. E aqui está o Neymarzete. Aqui está um cara que gosta do Neymar, que encheu os olhos vendo a genialidade dele. Só que, infelizmente, hoje esses números não passam de uma ilusão. Porque o que se... gente, nenhum número é ilusão. O Neymar na seleção... Doutor, eu vou dar uma manchete. Nenhum número é ilusão. O Neymar na seleção brasileira é uma decepção. Nenhum número é ilusão. Em seleção brasileira é uma decepção. Em 4 Copas do Mundo, 4 decepções. O número é fato consumado. É isso aí, doutor. Explica pra esse menino aí. E só pra lembrar... Careca é ilusão, Raí é ilusão. Careca é ilusão? Sócrates é ilusão. Não ganhou a Copa do Mundo. E daí? E fez gol pra caramba. Capela, o Messi abandonou a seleção argentina. E voltou. Sim, voltou. E foi campeão. Tá bom, mas até 2016, você tinha com o mesmo... E a seleção argentina abraçou. Pela tua métrica, quem não ganhou não é nada. Não é isso não. Claro que não coloque palavras na minha boca. Eu nunca falei isso aí, não. Você tá minimizando os feitos do Neymar, então o Careca fez muito gol em Copa do Mundo. Não, tô falando Neymar, doutor. Não, vamos Neymar. Não vamos comparar Careca com Neymar. Não vamos comparar nada. Mas a comparação, ela é irrisória. Não tem por que comparar. Não é, porque pra você entender a besteira que você falou. Você está contrariando números efetivos. Número é fato. É fato. Você não pode anular tá lá, fato. Tá na história, tá na história. Fato que hoje teremos rodada do Campeonato Brasileiro e um dos jogos mais atrativos é Vitória e Palmeiras. Capela, aqui nós já tínhamos uma discussão interessante. Sim. Porque, pelo que eu percebo, a maioria não está convicta de uma vitória do Verdão. Olha, eu quero pagar pra ver também isso aí, porque eu fiquei um pouco incomodado com a última entrevista coletiva do Abel. E aqui está o Abelete, mas eu acho Ele presta mais atenção na entrevista coletiva do Abel do que no jogo. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque eu paro pra ouvir gente que entende futebol, entendeu? E o Abel entende futebol. Eu não entendi agora, você vai criticar o cara. Tá elogiando agora. Exato, mas o meu ponto de vista é o seguinte, as últimas entrevistas coletivas do Abel virou um conjunto vazio de ideias. Que ou ele fala da mídia, ou ele critica o árbitro, ou ele fala que quando o Palmeiras ganha, somos nós. Mas quando perde, são eles. Como foi na última entrevista coletiva. Então, eu tô pagando pra ver um pouco mais esse Palmeiras. Foi uma grande decepção contra o Galo. A sua opinião ia mudar se tivesse ganho do Galo. Sua opinião ia mudar se o Palmeiras tivesse ganho do Galo. Se tivesse ganhado, seríamos nós os vencedores. E não eles que perderam como foi com a seleção. É por isso que o meu discurso muda, não preciso desenhar. Mas a pergunta que eu fiz aqui ela é interessante, porque o Palmeiras não é acostumado a tropeço, ainda mais em casa. Fazia muito tempo que não era derrotado diante do seu torcedor. E o Palmeiras não quer causar uma crise ou ficar 2 jogos sem vencer. Então, Ronaldão, hoje é por isso que o jogo se transforma em algo importante para o Palmeiras. Até porque o Flamengo tem condições de vencer em Porto Alegre, né? E se aproximar mais. Então, é aí que você foi bem de Não é só nesse lado, eu quero a primeira parte. Não, a primeira parte, tá. A primeira parte é o seguinte, o Vitória em casa tem feito estrago em muitas equipes. Independente do time, né, top, o time não sei o que e tal. O Vitória tem vendido caro. E tem feito grandes jogos com o Jair Ventura. E a dancinha do Jair Ventura, hoje ele vai dançar muitas vezes. Então, o cuidado que o Palmeiras tem que ter hoje é o que o Capela falou, com o fogo amigo. Porque se nós perdermos, não existe. E se eles perderam, está na pauta, o que o jogador vai levar para campo hoje? Tá falando em crise, você viu? Crise! Crise! Ali tem comando.
Ali tem comando do Não, jogador. mas não pode falar que eles perderam, o Abel né? deu uma entrevista legal falando... E outro, o Carlos Miguel ruim. assumiu a responsabilidade da derrota. E isso é fato. Acabou, passou. Mas, Edu, é ruim quando o treinador fala que eles perderam. São duas equipes que vêm de derrotas. Uma fora de casa, outra em casa. Eu acho que tem tudo para ser um confronto daqueles. Bem disputado, cheio de alternativas. Não acho que teremos muitos gols, mas as defesas vão se sobressair. Melhor visitante... Então, eu acho que é jogo dos líderes se recuperarem na rodada. Também acho. E se perder hoje, é crise? Não. Não? Não. Tá bom. Olha... E olha só, aqui comigo, doutor Marco Aurélio Cunha, porque temos de um lado o Palmeiras, de outro o Vitória. E eu gostaria de saber, doutor, quais são as armas ou quais são os caminhos mais fáceis para o Palmeiras superar o Vitória longe dos seus domínios? Pelo Vitória, a vantagem são 11 jogos de invencibilidade no Barradão. Então esse vai ser o grande desafio do Palmeiras, porque o Palmeiras é o melhor visitante, enfrentando também um que tem um mando de campo muito forte. Tem o goleiro Lucas Arcanjo, que é um ótimo goleiro, embora tenha falhado em um lance qualquer, mas eu acredito que a volta do Flaco Lopes possa ser um bom motivo para o Palmeiras ter mais potencial ofensivo. Você acha que vai de 3 zagueiros com Barbosa? Acho que vai com 3 zagueiros, porque jogar lá não é mole. Deve estar calor, deve estar difícil, o campo também não é fácil, a pressão da torcida. Então, o Palmeiras vai jogar como sempre, esperando o Vitória sair naquele ímpeto de torcida, de amassar o adversário, e o Palmeiras vai ficar lá, como o Abel gosta, retrancado, Carlos Miguel mandando bola longa para o Flaco Lopes dominar. Enfim, vai ser aquele jogo reativo do Palmeiras, esperando uma escapada para fazer o gol do contra-ataque. E o Vitória tentando abafa para fazer o seu gol. Muito bem, doutor Marco Aurélio Cunha. Palmeiras precisando do resultado e o Vitória também, não é? O Vitória que até quer melhorar a sua colocação na tabela e o Palmeiras não quer ver o Flamengo mais perto. Palmeiras lateral Paulinho terá 5 jogadores retornando de suspensão. O Ala pode aparecer até como titular, né? Uma boa arma o Ala, e eu acho que o Flaco Lopes deve jogar também. Muito bem, gente. É bom sabermos estratégias e pensar a partida de uma maneira mais próxima, mais lúcida, não é? Ó, o futebol fica muito mais emocionante. E o Flamengo. Ai, que medo. Fralda cheia do Leandro. Everton Guimarães. Sai o lado do Vitória, o lado do Palmeiras, para entrar Everton Guimarães aqui no nosso telão. Tá arrumando o microfone ali. Everton, quero que você fale do Palmeiras e já aproveite para dar esse palpite aí para Vitória e Palmeiras. E se quiser falar também de Inter e Flamengo, palpite, fica à vontade. Então, Renata, eu não acredito que a derrota do Palmeiras para o Atlético cause algum tipo de instabilidade no projeto Palmeiras de ganhar o título. Acho que está encaminhado para ser campeão brasileiro mesmo. Para mim, o grande favorito. Esse tropeço no Atlético aí, que fez um jogo defensivo muito inteligente. Acredito que hoje vai ser vitória magra do Palmeiras. 2-1zinho, bem magrinho, para o Palmeiras. Mas, atenção, Internacional e Flamengo, eu vou te dizer que hoje é nós, Renata. Hoje é nós. 1-1, Renata. 1-1. Escreve aí. Que loucura, hein? O positivo pro Inter virou empate. Você vai comemorar o empate? Claro. Lógico, sem empatar, eu mas rolo é um bom aqui resultado, aqui no estúdio. Você abre o programa rolando? Que isso? Claro. Que isso? O debate. Mas 1-1. Mas o jogo é onde? Não, pode ser 0-0, 1-1, 2-2, 3-3. Beira-Rio? Pô. O Beira-Rio tem que ganhar, pô. Você tá vendo os jogos do Inter no Beira-Rio, só pra saber? Tá perdendo dentro e fora de casa. Tá com a TV desligada, que nem a do doutor? Mas o assunto ainda é Vitória e Palmeiras. Vocês já estão indo para Inter e Flamengo. Doutor Marco Aurélio Cunha, você foi muito bem ali, dando os caminhos. O Palmeiras, aliás, tem uma fartura de jogadores para escolher. É difícil acertar a equipe titular, porque o Abel tem muitas opções. É verdade, Renata. Tem, voltando 5 jogadores de suspensão, contusões, só o Paulinho que está fora por um entorse. O Palmeiras pode mexer do jeito que ele quiser, do jeito que o Abel quiser. Por isso que eu acho que reclamar, às vezes, não é legal, porque tem muita opção. Muita opção. Sai Paulinho, volta Flaco Lopes. Flaco Lopes, exatamente. Volta Alan. Então, Sousa. É um time que tem muita gente boa, muita qualidade. Agora,
o Inter vai ter que se defender. Se conseguir empatar, é vitória. Mas era Palmeiras. Não. É sério. Ipi, urra. Tô falando dos dois. Tô falando pra Renata do Inter. Que se empatar, tá bom. Você acha que o Inter pode ganhar o jogo? Eu acho que por sorte pode. Por sorte? Futebol, vocês não entendem que futebol também tem sorte. Motivacional, hein? Futebol tem sorte. Às vezes faz um jogo péssimo, ganha um jogo. Às vezes faz um grande jogo inesperado. Então, futebol pode tudo. Pode até o Palmeiras perder por vitória. Eu tô atrás dessa sorte faz tempo, doutor. Ela não aparece de jeito nenhum, essa malvada, hein? Edu Dracena, sério. Pra você hoje, mesmo jogando fora, sabendo desse retrospecto positivo do Vitória em casa, mas eu acho que vira obrigação do Palmeiras, até porque ele é postulante ao título brasileiro. Obrigação lá. Sim, vira, até porque perdeu em casa. Você não pode... 2 rodadas não somar pontos, principalmente com vitórias. O empate é legal? Não é tão legal, não. Não é tão legal. Tem que vencer. Posso falar, Edu? Essa rodada pode definir o seguinte. Hoje, a distância é do Palmeiras campeão. 6 pontos para o Flamengo recuperar. Agora, se diminuir o jogo da volta em casa. Se diminuir a vantagem, vai começar a complicar. Hoje está o Palmeiras campeão. Mas é muito difícil você manter essa vantagem. Uma hora ou outra essa vantagem vai diminuir. No campeonato passado aconteceu isso. Se diminuir mais, o Flamengo passa. Então, confronto em casa, Capelano. Por isso mesmo. Por isso mesmo o quê? Vocês perderam do Galo, vão ganhar do Flamengo lá? Por que não? Perderam do Galo, morto. E daí? E daí o quê? O Neymar fora do Santos. Do Flamengo no Rio. A gente começa aqui. E a gente vai... Cadê? Tá até procurando. Calma. Tá chegando. Olha a distância, 21 pontos para 38. Essa é a diferença. Olha o campeonato como ele já está se distanciando. Porque vocês falaram em distância entre Flamengo e Palmeiras, ok, são os postulantes no momento mais fortes. O Atlético Paranaense está chegando ali também. Legal. Como não? Também, acabei de falar isso. Mas o Inter, ele tem uma distância quilométrica. Vai descer. Vai descer. Essa música deu azar ano passado, rapaziada. Quase vamos esperar um pouquinho mais. Eu nunca mais consegui curtir essa música. E olha que eu até gostava antes da problemática. Pois é isso. É o segundo colocado contra o 16º. O Inter num aperto. O empate até seria bom, pensando que Grêmio, Santos não vão jogar na rodada, porque as partidas foram adiadas pela Sul-Americana. O problema todo é que o Remo enfrenta o Mirassol. Tendo um vencedor, qualquer um aqui passa o Inter. Mas se empatar... E ao mesmo tempo, o Inter vai estar jogando com o Flamengo, beleza, tudo legal ou não. E aí vai estar sabendo o que vai acontecer. Então quer dizer que o Inter pode entrar na zona nessa rodada? Nessa rodada, Chiquito. Nessa, bebedo. Não, para aí, que você não sabia. Não, mas a gente falou o que me chamou a atenção. A gente acha que o empate é bom resultado pro Inter. Não, a longo prazo, talvez. Mas se o Vasco ganhar e o Inter empatar... Não, mas o Vasco também tá na Sul-Americana. Mas e o Remo? Não, mas o projeto já a próxima rodada. E o Remo, por exemplo? E o Vasco? E o Mirassol? Aí o Inter entra na zona. Não, a situação é tensa. Situação é calamitosa. Exato. Mas depois do Flamengo, pega um time tranquilo. O Inter. Né? Vai pegar o Palmeiras. Mas domingo tem o Corinthians. Tem a Copa do Brasil. Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Tá fácil. E depois o Corinthians de novo. O que é, Carminha? Como é que eu vou ter calma? Tudo que eu tô passando. A casa caiu. Nós temos que... Os caras não vão dormir e pensam, meu Deus, eu preciso fazer um torcedor colorado feliz. Só? Uma torcedora. Eu preciso melhorar minha performance. Sabe que o Félix Torres não tem um peso na consciência? Esse menino, eu vou ligar pra ele. Esse menino tem. Gente, se você falhar pela metade uma falha pro Flamengo do outro lado, é um abismo. Hoje vai ter palpite, hoje? Vai. Não, mas peraí, ó. O Inter tem o Borré, não tem? Tem. Tinha. Não, foi embora, foi pro Rio. O Vitão já também já foi embora. Também vai jogar contra o Inter hoje. O Maurício também já saiu. O Inter Por que você tá falando isso? Não, que tipo, eu tava pensando assim nos jogadores que poderiam decidir a favor do Inter. Mas tá farelo. Hoje, a minha esperança reside num só lugar, Bernabéu. Nossa senhora, o Inter fez o mais difícil, Chico. Empatou no Maracanã.
O gol de pênalti ainda. É verdade. Mas era outro Flamengo e era outro Inter. mas, Até ué. o Alan Patrick era titular. Sabe quando é que foi esse jogo, Alan Patrick Edu? não joga, não entendo. Foi em janeiro esse jogo. Esse jogo foi em janeiro, Edu. Parece ano passado ainda. Só falta ele colocar... Será que ele vai colocar Juninho e Félix Torres na zaga? Tomara. Não, Maripan deve ser... Não. Maripan. Nós precisamos vender o Félix, tem que colocar ele em campo. Palpite! Mas pra vender, Vamos começar então com Vitória e Palmeiras. E você inicia o processo. 2x0 Vitória. 2x0 e passa a régua. 2x0. Marco Aurélio Cunha. Empate 1-1. João Paulo Capelanes. Palmeiras voltou esquisito. Não é? Dessa pausa aí pra Copa. E se perder, a culpa é de quem? Deles. Voltou esquisito, ganhou um baita jogo que todo mundo falou. Palpite agora. O que você falou não é palpite. O que você falou não é palpite. Vou torcer pro Palmeiras. 2x1 Vitória. Chico Garcia. Eu gosto do Jair Ventura, trabalho bom no Vitória, mas vai ser 2x1 pro Palmeiras. Eu gosto. Edu Dracena. 1x0 Verdão. Nossa! 3 pontos, 1x0 Verdão. Hoje vai ser 2x0 Palmeiras. Olha! Eita, confiança, hein? E o outro jogo da rodada? E agora vamos para Internacional. Flamengo no Beira. Gente, como é a maior torcida do Brasil, que eu recebo de mensagem um dia como esse. Calma, gente, eu não jogo. Eu não jogo, eu não entro em campo, eu não tô com a prancheta, eu não tô com a caneta, só isso. Então, calma, alto lá. Mas tô tensa. Eu vou deixar você por último, Ronaldo. Eu tava pensando, tá difícil aqui, é difícil. Renata, 1x1. Vamos, Colorado. Foi legal, Isso é por Edu. interesse próprio. Claro. Que egoísmo, Edu. Que isso? Eu tô torcendo pro Inter. Vamos, Inter, Colorado, 1x1. Olha, torcendo pro Inter e vai de empate. É isso, essa é a nossa realidade. Chico depois. Calma. Capelanes. Você que ganhou do Inter. O Atlético vai ganhar do Corinthians amanhã. Se o Inter ganhar do Flamengo, a gente passa o Flamengo. Mas não vai ter como. Vai ser 3x0 pro Flamengo. Nossa, é muita coisa. Marco. Eu vou com o Edu. 1x1. Aí, doutor, puxa Chico saco. Garcia. Não. Ronaldo. Eu? Então, se eu for depois do Chico, depois eu aqui, então é 3x0 pro Flamengo. Igualzinho o Capelão? Igual. Tamo junto. Chico Garcia. Posso mesmo? Não, bem racional, então. 2x0 Mengão, 2 do Pedro. Sem goleada. Pedro, é impressionante como ele é carrasco do Inter. Gosta de fazer gol. E você? Esse é o palpite. O seu palpite. Esse é o palpite. Palpite. O Saci vai estar lá hoje. Vai, com a perna só. Com a perna só. Vai. Vai ajudar muito. Vai estar de touca. E é isso. E o palpite? Vai, bebida. Vai, desembucha, bebida. Vai pra fora. Programa. Vai pra fora. Vai pra fora. Vai. Entendedores entenderão. E pipe. Acabou. O Neto tá chegando com os donos da bola. Olha seu palpite. Sai palpite. Meu palpite hoje. Fala 1x1. 2x1 pro Flamengo. Olha, conseguiu, soltou.